Olá, pessoal. Boa noite. Mais uma vez, estamos aqui para a nossa aula, hoje com o professor Paulinho, falando um pouco de programação neurolinguística. Dando continuidade às nossas aulas, né? Então, hoje, com o professor Paulinho, refazendo aquele comentário que eu sempre faço. Essas aulas, elas ficarão gravadas, elas poderão ser compartilhadas, e para o pessoal do Edificar que já estão assistindo aqui com a gente, né? E para aquelas pessoas que eventualmente vocês entendam que seja oportuno. Então, primeiramente, agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos juntos aqui nesse momento. Agradecer ao professor Paulinho, que muito gentilmente, mais uma vez, fazendo parte da nossa equipe, vai ceder um pouco das suas horas aí, que foi bem corrida hoje, né, Paulinho? A gente estava um monte de coisa acontecendo, mas graças a Deus deu tudo certo. No finalzinho da aula, eu vou compartilhar com vocês, inclusive, o livro que eu havia comentado, que nós vamos precisar fazer uma pequena atividade aí, as pessoas que estão inscritas, né, no curso, e que para a obtenção do certificado será necessária uma pequena atividade. É um livro muito pequeno, muito singelo. Eu não sei se é possível baixar em PDF, mas não é um livro difícil de se adquirir. São aproximadamente umas 60 páginas, bem pequenininho um livro, e um preço também na faixa de 12 a 15 reais, né? Nas versões anteriores do Edificar, nós vendíamos esse livro lá, a gente comprava lotes grandes e a gente conseguia vender esses livros lá também a preço de custo, né? Mas, infelizmente, com essa situação que a gente está vivenciando agora, não vai ser possível a venda direta para os alunos. Então, se você tem alguém que já leu esse livro e tem disponibilidade, aproveite, né? É uma leitura muito legal, é um complemento das nossas atividades aqui. E depois, no finalzinho, eu explico um pouco mais o que a gente vai precisar fazer, tá bem? Bom, sem mais delonga, eu vou agradecer mais uma vez o Paulinho por estar aqui cedendo um pouco do seu tempo com a gente. Professor Paulinho, muito obrigado. De agora para diante a aula é sua, eu vou silenciar, né? Aquela regrinha, quem quiser fazer pergunta, pode utilizar o chat do YouTube, ou então pode utilizar o nosso WhatsApp, tá bem? Então, as perguntas que vierem, eu vou passar para o Paulinho. Lembrando, né, mais uma vez, que também nós temos aí um atraso entre a apresentação ao vivo, um atraso de 15 a 20 segundos. Então, tem esse atrasinho aí que é em função do programa que a gente está utilizando. Então, nós temos essa situação. Mas isso não vai impedir em nada que a gente possa interagir. Diferentemente da interação que nós já tínhamos quando era a aula presencial, né, nós temos que fazer essa adaptação e é para o bem de todos, tá bem? Professor Paulinho, muito obrigado, a aula é toda sua, nos vemos ao final, ou então, se houver alguma necessidade de alguma pergunta dos participantes, tá bem? Nos vemos até mais tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês, né? Com o pessoal da organização do curso de intensivo de liderança. Ontem eu estava fazendo uma reunião rápida com o Giuseppe e nós nos relembramos, né? Relembramos aí que já é o terceiro ano que a gente está nessa empreitada, junto com a equipe do Edificar, né? E lá atrás, quando começou, foi um desafio, era uma expectativa muito grande, e a gente topou o desafio, foi algo muito gratificante para a gente, né? E agora dessa forma atípica, né? Diferente, né? Sem o calor humano, sem o contato, e eu confesso que para mim é um pouquinho estranho. Hoje ainda mais um pouquinho, porque eu estou acostumado a dar aula e nesse tempo de pandemia a gente acabou entrando, né, nas aulas online, no sistema híbrido,
mas usando uma plataforma que eu ainda conseguia ter interação com os meus alunos, até por ser um número menor de alunos. Então, a interação ela corria exatamente ali no prazo em que a gente estava comentando, era praticamente sem delay. E agora a gente tem essa opção do YouTube, até por um número maior de pessoas, que tem aí um pouquinho desse delay, e aí eu estou aqui no meu ambiente falando um pouco sozinho, né, sem a interação de vocês. Eu confesso que isso para mim é um pouquinho estranho. E acho que durante a aula de hoje, com o que a gente vai falar, com a PNL, acaba sendo mais fácil de explicar para vocês o que eu estou sentindo, porque a PNL fala muito dessa questão. Ela fala muito da questão dos hábitos, ela fala muito da questão de como nossa mente trabalha, de como nós programamos e podemos reprogramar a nossa mente. Então, é um pouquinho disso que eu venho comentar com vocês aqui hoje. Então, de antemão, quero deixar todos vocês muito à vontade para perguntas, tá? E também quero pedir licença para que vocês também me deixem à vontade nesse modelo novo, onde eu estou aqui sozinho, sem essa interação, mas também o Giuseppe colocou e fica valendo que a qualquer momento que tiver uma pergunta, ele pode interromper a qualquer tempo, eu vou ouvir a pergunta e vou responder, lembrando, claro, e respeitando esse tempinho de delay que a gente tem. Mas eu acredito que isso não vai ser empecilho para que a gente tenha aí uma aula bacana e que eu atinja o meu objetivo, né? Pode parecer um pouco arrogante essa frase, mas vocês vão me entender também. O meu objetivo é provocar vocês, é fazer alguma coisa ressoar aí na sua mente, no seu coração, para que essa aula te provoque, né? Eu não tenho a pretensão de fazer com que uma mudança drástica aconteça na sua vida hoje, até porque eu não tenho esse poder e acredito também que ninguém tenha, a não ser você mesmo, né? Ou seja, só você consegue impor, né? Imprimir uma mudança significativa na sua vida. Mas, Paulo, teve uma aula, teve uma pregação, teve uma missa, teve algum evento que mudou a minha vida. Não, gente. Todo e qualquer evento que aconteceu na sua vida, e aí acredito que seja uma das primeiras grandes lições da programação neurolinguística, a famosa PNL, todos os grandes eventos que aconteceram na sua vida, eles nada mais fizeram do que te provocar. E aí, claro, com a intensidade dessa provocação, é que as coisas começaram a acontecer, a mudar na sua vida, a partir das suas atitudes. Ou seja, as provocações aconteceram, algo ressoou de uma forma tão intensa que colocou você em ação, que tirou você da inércia, né, que você estava no determinado momento, e colocou você para agir. E às vezes são pequenas ações, são pequenos feitos no nosso dia a dia que vão provocar grandes mudanças, né? E esse é o meu objetivo aqui hoje, é que algo, a partir do final dessa aula, ressoe para você, é que algo ao final dessa aula provoque você e que isso possa te provocar de uma forma intensa, a ponto de repente, provocar uma atitude sua para que mude algo na sua vida, no seu trabalho, na sua liderança, seja essa liderança da sua família, seja a sua liderança no seu trabalho, no empreendimento que você queira começar, o que você já tem. Então, esse é o nosso objetivo aqui hoje, tá? E aí, né, como a noite hoje vai ser de provocações, né, eu já coloco uma frase que eu confesso para vocês que a primeira vez que eu li, eu nunca mais larguei dela, ela me provocou bastante. E essa frase eu li exatamente no primeiro dia do meu primeiro curso de programação neurolinguística, que houve ali, né, naquela noite, uma grande provocação, né, na minha vida e que me fez tomar algumas atitudes que mudariam algum curso de algumas áreas da minha vida, né? E essa frase dizia assim: o sucesso é impossível sem mudança. Ou você muda sua mente, ou você não muda nada. Vamos de novo. O sucesso é impossível sem mudança. Ou você muda sua mente, ou você não muda nada. Por quê? Porque toda e qualquer mudança vai acontecer, vai partir da vontade, do desejo, né? Da pressuposição que a sua mente vai colocar para que depois você tome a atitude ou a decisão de tomar uma atitude que vai alterar de fato algum comportamento. Mas, Paulo, basta que eu mude a forma de pensar e que as coisas vão mudar na minha vida imediatamente? Não, não é bem assim. Nós vamos aprender e ter a oportunidade de conversar hoje sobre essa proposta da programação neurolinguística que mostra para a gente que sim, algo precisa mudar na nossa mente, né? Para que essa mudança se reverbere em atitudes e essas atitudes mudem de fato os nossos comportamentos, mas que não é bem assim, tão simples, de uma mudança acontecer e tudo se alterar da noite para o dia. Essa mudança acontece
E à medida que nós vamos repetindo, aí sim, nós tornamos esse novo comportamento um hábito, e o novo hábito muda a nossa vida. Então, não tenho aqui uma proposta de colocar uma ideia mágica na cabeça de vocês, né? De colocar que a PNL é a ferramenta que vai mudar e revolucionar a sua vida, embora eu acredite que ela seja uma ferramenta extremamente importante, intensa, mas que causa nada mais do que uma provocação. Então, se eu conseguir aqui convencê-los, né, de que essa ferramenta pode sim provocá-los, e a partir dessa provocação vocês conseguirem aí tomar atitudes, primeiro decisões e depois atitudes que mudarão alguns comportamentos, aí certamente as coisas acontecerão de forma diferente na sua vida, no seu trabalho, na sua família. Esse é o meu objetivo, tá? Vamos lá. Da onde veio essa questão da PNL? Onde ela nasceu? Como ela foi criada? Quem que inventou isso, né? E por que eu faço questão de começar por esse caminho? Porque no finalzinho da década de 90, início ali dos anos 2000 e tudo mais, algumas pessoas ouviram falar de PNL de uma forma muito pejorativa, né? E eu sempre acredito numa coisa, que todas as vezes que alguma área, vamos dizer assim, alguma seara, né, ela está sofrendo algum tipo de pejorativismo, é porque algumas pessoas que representam aquilo que está sendo de uma forma ridicularizada, acabaram fazendo, de fato, alguma coisa de forma negligenciada para merecer, entre aspas, essa ridicularização. Vou dar um exemplo para vocês. Não é comum, aliás, não é tão distante assim, que a gente ouve falar, por exemplo, de coach, mas de uma forma pejorativa, né? Nós ouvimos falar de duas formas, né? Do quanto o coach pode trazer para a gente alguns benefícios, mas o quanto também algumas pessoas ridicularizam o coach. E por que algumas pessoas ridicularizam o coach? Porque, infelizmente, algumas pessoas que se dizem coaches, elas vão lá e fazem alguma coisa de forma negligente, usam a ferramenta de uma forma negligente, prometendo resultados que são milagrosos, né? E acabam passando uma ideia de charlatanismo. Agora, posso dizer que o coach é charlatanismo? Não, porque existem pessoas, inclusive professores nossos, colegas aqui, que são coaches e que fazem um trabalho excepcional, né? E que, de fato, ajudam pessoas a mudarem suas vidas, que, de fato, ajudam pessoas, né, de forma séria a conquistarem seus objetivos, mas, infelizmente, existem algumas outras pessoas que usam, prometendo ali milagres, prometendo ali resultados que não vão passar de grande charlatanismo, infelizmente. E isso aconteceu com a PNL lá no finalzinho da década de 90, início dos anos 2000. Se prometeu, né, com a PNL, algumas curas do campo psicológico, algumas questões de trauma, inclusive ainda hoje se usam algumas ferramentas da PNL para tratamento de algumas questões terapêuticas, psicológicas, né? E aí já vou dizer de antemão para vocês que esse não é o meu estilo de trabalho. Eu trabalho com uma outra parte da PNL que ela usa muito a ferramenta da comunicação. Então ela trabalha, explora, né, muito a ferramenta da comunicação pessoal, interpessoal, e eu uso isso para vendas, eu uso isso para lideranças, eu uso isso para dar aula, para utilizar, fazer com que a minha comunicação de alguma forma toque as pessoas, provoque as pessoas, né? Ou de alguma maneira convença as pessoas daquilo que eu procuro pregar. Então eu uso este lado da PNL. O lado terapêutico não é comigo, eu tenho uma outra formação que não tem nada a ver com terapia, então eu nem me atrevo a ir para esse outro lado da PNL. Respeito quem faz, existem alguns profissionais preparados que o fazem com grande maestria, alguns psicólogos, psicanalistas, psiquiatras que usam dessa ferramenta da PNL com a parte terapêutica e tem bons resultados, mas eu, que sou da área de gestão, de negócios, de marketing, eu vou para uma outra vertente e uso a parte de comunicação da PNL. Então, só para colocar essa primeira introdução e para explicar que talvez alguém já tenha ouvido falar de forma pejorativa da PNL ou a programação neurolinguística. Mas vamos entender de onde ela veio e talvez a história ajude a gente a entender que ela não é um charlatanismo, que ela tem uma lógica, que ela tem uma razão de ser. E já desde agora, eu me coloco à disposição aí para perguntas. Então, a qualquer momento da história, da ferramenta, alguma questão que aparecer, se tiver alguma pergunta, por favor, acione ali o Giuseppe e ele vai mencionar e a gente responde. Lembrando sempre que tem ali o delayzinho, então pode ser que a gente demore um pouquinho para responder, já esteja em outro assunto, mas eu vou fazer questão de respondê-los, tá bom?
Bom, vamos lá. História e conceitos da PNL. Lá no finalzinho da década de 70, existiam dois colegas ali conhecidos de uma mesma faculdade, a Universidade da Califórnia, e eles eram conhecidos entre eles, tinham funções diferentes ali. Um era o Richard Bandler, que era um expert em computação lógica já, mas ele era, na época, estudante de psicologia. E o John Grinder, que do outro lado, na mesma universidade, era professor de linguística, né? E a história começa da seguinte forma: o Richard Bandler, estudando psicologia, mais com a cabeça pensando em lógica, porque era a primeira formação e a especialidade dele, ele começou a observar que algumas pessoas, embora tivessem a mesma formação, com os mesmos professores, passassem pelo mesmo critério de avaliação, elas tinham resultados diferentes ali na sua formação, ou né, no afazer daquilo que ela estava se formando. E pela lógica do Richard Bandler, o que ele pensava? Bom, se as pessoas têm a mesma formação, praticam os mesmos exercícios, são avaliados da mesma forma e são aprovados pelo mesmo modelo de avaliação, então, pela lógica, eles precisam dar o mesmo resultado. Mas quando ia para a prática, esse resultado, essa lógica, ela não se concretizava. E isso é natural, com a gente é a mesma coisa, né? Todos vocês aqui estão tendo hoje, nesse momento que estão assistindo aqui com a gente, a mesma aula de PNL de um curso intensivo de liderança. Todo mundo amanhã ou daqui a um tempo vai exercer liderança exatamente da mesma forma? Porque teve exatamente a mesma formação? Não, é óbvio que não. Cada um de nós vai perceber isso aqui de uma forma diferente, vai contextualizar essas ferramentas na sua vida de uma forma totalmente individual e vai exercer liderança de uma forma diferente de um para outro, né? Isso é assim comigo, com vocês e com todos nós, né? Então, mas ele falou, poxa, pela lógica, se todo mundo tem a mesma formação, todo mundo vai ter o mesmo resultado. E na prática não era assim. Aí ele começou a se inquietar ainda com essa questão e começou a estudar alguns padrões de pessoas, de terapeutas bem-sucedidos. E aí ele estudou 3 pessoas ali em especial. Estudou outras, claro, né? Mas essas 3 ele acompanhou ali mais de perto, colocou uma lupa. Primeiro é o Fritz Perls, que é o criador, desenvolvedor da Gestalt terapia. A Virginia Satir, que era uma terapeuta familiar famosa à época, resolvia casos graves de família, assim, com poucas sessões, de uma forma muito rápida e consistente. E Milton Erickson, que era um hipnoterapeuta, criador da hipnose ericksoniana. Só um parênteses rápido aqui: a hipnose ela não é um fenômeno místico, tá? Espiritual, não. A hipnose ela é um fenômeno psicológico. Então, ela é dada, ela é iniciada através da comunicação, ok? E aí, o Milton Erickson, ele criou o modelo ericksoniano de hipnose, que é aquele modelo que a gente encontra facilmente no YouTube, ou talvez você já tenha feito até algum tipo de terapia, em que o profissional, o terapeuta, ele vai falando com você de forma bem leve, bem suave, de forma bem devagar, e vai sugerindo que você tenha alguns tipos de comportamento, por exemplo, e agora você relaxa ao som da minha voz. E aí vai escurecendo a sua vista, você vai relaxando mais e mais, com uma musiquinha bem ao fundo. Então, esse é um padrão de hipnose, chamado hipnose ericksoniana. Diferente da hipnose que a gente está acostumado a ver, que é aquela hipnose clássica, né? Chamada hipnose clássica, que é um pêndulo e no start ali, ou em algum sinal, a pessoa apaga, né? E entra em transe, né? Todos esses fenômenos, seja a hipnose ericksoniana, que é aquela levinha que vai levando você ao relaxamento, ou aquela clássica que é no start e que coloca a pessoa em transe, qualquer uma delas é startada pela comunicação. Não tem aí nenhum fenômeno espiritual, místico, não tem nenhuma magia envolvida nisso. É simplesmente um padrão de comunicação que atinge a pessoa psicologicamente, acessa as emoções da pessoa que é hipnotizada, e a partir dali, quem está conduzindo a comunicação e a hipnose consegue sugerir ali alguns padrões de comportamento, tá? E o Milton Erickson, ele usava essa hipnoterapia ericksoniana, no caso, para também tratar traumas, fobias e questões que as pessoas arrastavam ali por anos e anos na sua vida e que Milton Erickson também resolvia de uma maneira muito consistente. E aí o Richard Bandler, né, que é aquele cara curioso que estava querendo saber por que as pessoas, algumas, tinham bons resultados e outras não, ele começou a estudar esses 3 terapeutas e ele percebeu uma coisa em comum nos 3. Ele olhou e falou assim, poxa, peraí, esses caras, embora eles tenham ali modelos de terapia diferentes, eles têm algo muito parecido, muito em comum na comunicação, no jeito que eles falam,
nas expressões que eles utilizam, na forma que eles conduzem, né, as pessoas que estão passando pelas suas terapias. E aí entra o John Grinder na história, que era aquele professor de linguística. O Richard Bandler chegou e falou, John Grinder, é o seguinte, eu estou com uma inquietação aqui, porque pela lógica todo mundo que teve a mesma formação teria que ter o mesmo resultado, mas na prática não é bem assim. E aí eu fui estudar alguns terapeutas famosos, bem-sucedidos, e embora cada um deles tenha uma linha de terapia diferente, todos eles têm alguma coisa na comunicação, na fala deles, que é incomum, que é igual. Isso tem alguma coisa a ver? O John Grinder falou, opa, claro, a forma que você fala, a forma que você se dirige às pessoas, ela está totalmente relacionada à resposta que as pessoas te dão. Ou seja, trocando em miúdos, dependendo da forma que você fala, você provoca a resposta do outro. E esse é muito comum no nosso dia a dia, né? Meu e de vocês. Se a gente for observar, por exemplo, se a gente chegar de uma forma grosseira para tratar algumas pessoas, provavelmente elas vão devolver para a gente de uma forma grosseira. O contrário é verdadeiro. Se você chegar com mansidão, com suavidade na fala, ou até com um tom de bom humor, né, com um tom de alegria, e tratar as pessoas dessa forma, é muito provável que essas pessoas devolvam para você o mesmo modelo de resposta. Uma resposta mais leve, mais bem-humorada, mais mansa, né? E isso, o John Grinder falou, então, dependendo da forma que você fala com as pessoas, você provoca nelas uma reação. E aí ele falou, bom, se isso funciona dessa forma, então o que eu vou fazer? Já que eu aprendi, por exemplo, lá, o modelo da Gestalt terapia, todos os psicólogos, quando passam pela faculdade, aprendem lá a Gestalt terapia. Se tiver algum psicólogo nos ouvindo aí, sabe do que eu estou falando. Aliás, sabe melhor do que eu, porque eu não sou psicólogo, já vou falar de cara. Por isso não me atrevo a ir para terapia. Mas aprendem um método, né? O que fazer, por exemplo, para passar por uma terapia através da Gestalt. Mas o Richard Bandler falou, eu vou imitar, eu vou modelar o jeito que o Fritz Perls trabalha essa terapia. E aí, o que aconteceu? Ele começou a modelar a forma de falar no exercício das terapias, no exercício dos métodos. E o que aconteceu? Ele começou a ter bons resultados tão rápidos e tão consistentes quanto esses terapeutas bem-sucedidos. E aí foi criado o primeiro princípio da programação neurolinguística, que é o princípio da modelagem, que está aí no finalzinho do nosso slide. O que é o princípio da modelagem? A PNL acredita, por princípio, que todas as vezes que nós modelamos, né, os comportamentos, a forma de comunicação, a forma de abordagem de alguém bem-sucedido, nós temos quase que a certeza, ou quase que na totalidade, a assertividade em ter bons resultados quanto àquela pessoa a qual a gente modela. Agora, esse princípio da modelagem não é uma invenção da PNL. Esse princípio da modelagem é simplesmente uma forma da PNL mostrar para a gente o que nós já fazemos, só que fazemos de forma inconsciente. Aliás, peço aqui uma vírgula, um parênteses, aliás, para dizer o seguinte, nada do que a PNL ensina, ou trabalha, ou trata como padrão, é algo totalmente inédito ao ser humano. Quase tudo nós já fazemos, né? Vocês vão ver que, conforme eu for explicando algumas outras ferramentas ou alguns outros conceitos, você vai facilmente se encontrar em situações que você já tenha feito, já tenha trabalhado a PNL na sua vida. Só que, o que vai acontecer? Você provavelmente modelou isso de forma inconsciente, ou seja, ora deu certo, ora não deu certo. Você ficou ali à mercê do acaso. O que a PNL faz? Ela traz esses princípios para a sua consciência. Então, se você consegue, em algum momento, estabelecer uma comunicação de confiança, estabelecer uma comunicação, um fluxo de comunicação fluente ali entre você e uma outra pessoa, se uma hora dá certo e a outra não dá, é por quê? Porque aconteceu por acaso. Mas se você traz isso para a consciência e entende por quê, né? Você consegue criar aquele padrão de fluência na sua comunicação com outra pessoa, e você consegue reproduzir isso numa outra situação, fatalmente você vai conseguir reproduzir a fluência e a boa comunicação com qualquer pessoa que você quiser, desde que você tenha consciência daquilo. E repita os padrões. Como se fosse uma receitinha. Primeiro eu faço isso, depois eu faço isso, depois eu faço isso e o resultado é isso. Tá? Então a PNL vem trazer para a gente essa receitinha. Tudo bem? Vamos lá. Lembrando que as perguntas estão abertas, tá? Até aqui, então, nós chegamos ali na história da PNL. Aí se colocou em pé o princípio da modelagem e deu, inclusive, origem ao primeiro livro
do Richard Bandler e John Grinder. É um livro chamado Transformando Sapos em Príncipes, que eles falavam exatamente de como, né, a metáfora era exatamente de como mudar os comportamentos para transformar um simples sapo em um príncipe com base no comportamento de sapo para comportamento de príncipe. Mas é uma metáfora, é um livro que é bem legal, vale a pena, se alguém gosta de leitura aí, observar a leitura desse livro, fazer a leitura desse livro, que é uma metáfora bastante interessante. Ou seja, a PNL propõe para a gente a capacidade de ter grandes alterações no nosso comportamento, né? Até para que nós possamos ser transformados, metaforicamente falando, de sapos a príncipes, né? Mas vamos lá. Seguindo aí a história dos conceitos da PNL, por que nasceu esse nome, então, programação neurolinguística? Primeiro, a programação, ela vem lá do conceito de lógica do Richard Bandler, né? E o que era programação no contexto, naquele contexto e na lógica ali do Richard Bandler? A programação trabalha a organização das nossas ideias. Todo o tempo que eu e vocês vamos tomar alguma atitude, ou vamos fazer alguma coisa, exercer algum tipo de comportamento, primeiro ele nasce aqui, né, na nossa mente, né? Ou seja, nós organizamos as nossas ideias para poder agir em prol de um resultado que a gente espera, né? E até já falei do segundo tópico ali, né? Nós fazemos tudo o que nós fazemos para buscar algum tipo de resultado. Então, a forma que eu falo com as pessoas é para ter um determinado resultado, a forma que eu me apresento para as pessoas é para ter um determinado resultado, a forma que eu me visto, que eu falo, a forma que eu abordo as pessoas é para ter um determinado resultado. E detalhe, esses resultados podem ser conscientes ou inconscientes, tá? Mas é por isso que eu me arrumo, é por isso que eu me perfumo, é por isso que eu penteio meu cabelo, é por isso que as mulheres, por exemplo, ou talvez até os homens, usem um brinco, usem um adereço, alguma coisa do tipo, sempre para buscar algum resultado. Então, nós organizamos as nossas ideias para buscar um determinado resultado. E o que a PNL faz através da programação também? Ela codifica as experiências. Lembra que eu falei agora há pouco que se eu repetir, modelar a forma que eu falo com uma pessoa, né, e que existe uma certa fluência, se eu modelar para uma outra pessoa, eu vou conseguir o mesmo resultado? O que a PNL faz através da programação? Ela cria aquela receitinha, ou seja, ela codifica as experiências. Primeiro eu faço isso, depois eu faço aquilo, depois eu faço aquilo outro. Um outro detalhe importante para falar para vocês. A gente vai fazer aqui hoje, nessa noite, está fazendo, aliás, uma introdução à programação neurolinguística, porque ela é muito extensa, ela tem muita ferramenta, tem muito conceito, mas eu acredito que essa introdução já vai dar uma boa noção para vocês, até para vocês entenderem se é uma ferramenta que vocês gostariam de adotar ou não, né? Porque isso pode acontecer também. Não me identifiquei muito com essa ferramenta. Embora isso não aconteça muito, na maioria das vezes as aulas, graças a Deus, têm sido muito bem sucedidas, porque o assunto é muito interessante, né? Então, assim, pode faltar alguma coisa, pode ficar alguma dúvida que não vai ser esclarecida hoje, mas mandem para a gente as perguntas, mandem para a gente os contatos, mesmo que seja depois da aula, não tem problema, eu fico à disposição, né, de vocês para poder responder e quem sabe futuramente a gente se encontrar para um curso ou para algum treinamento maior onde a gente possa aprofundar mais. Mas eu acredito que hoje vai dar uma boa base, uma boa noção para vocês. Bom, falamos de programação, que é a organização das ideias para a busca de resultados, codificando as experiências. Da onde vem o neuro? O neuro, ele estuda o mecanismo da nossa mente. Hoje, inclusive, a gente tem estudos avançados através da neurociência, mas a neuro já era estudada lá através da psicologia, psiquiatria, e aí a neuro entra nesse conceito da PNL como os processos neurológicos que geram os nossos comportamentos. Ou seja, nada acontece sem antes nascer um processo neurológico. Então, sabe aquela ideia de que eu falei sem pensar. Nossa, quando eu vi, já tinha feito, né? Nem pensei para fazer. Isso não existe, gente. Acabou de cair por terra isso, tá? Todas as vezes que nós falamos, nós pensamos para falar. Todas as vezes que nós fizemos, nós pensamos para fazer, tá? O que acontece, aí eu vou dar um alívio para a gente aqui, né? Para diminuir um pouco a culpa. O que acontece é que, às vezes, a gente pensa muito rápido e faz ou fala, e esse pensamento muito rápido que me faz fazer ou falar não me dá tempo de avaliar consequências. E aí, por isso, eu penso e falo de uma forma tão rápida que eu não avalio depois qual a consequência que aquela minha fala pode ter, e na maioria das vezes, inclusive, eu me arrependo, né? E aí eu até falo, né? Até uso essa expressão. Nossa, se eu tivesse pensado um minutinho, um segundinho a mais, eu não teria falado o que eu falei.
né? E, de fato, é assim que acontece. Mas não dá para a gente dizer que a gente fala sem pensar, tá? Os primeiros processos neurológicos acontecem para gerar os nossos comportamentos. O neuro também estuda os sentidos, a visão, a audição, tato, olfato e paladar, tá? Que são os nossos canais, a PNL chama de canais ou sistemas representacionais, que são os canais por onde a gente se comunica, né, com as pessoas, com o mundo, por onde a gente recebe os estímulos externos e emite alguns estímulos também para as pessoas, né, e para o mundo ao nosso redor. E nós temos ali dentro da neuro também um filtro de estímulos. O que seria esse filtro de estímulos? Cada um de nós tem uma espécie de filtro, a PNL chama inclusive de filtro, né, que faz com que todos os estímulos passem por esse filtro, e esse filtro ele dá para a gente o sentido daquele estímulo. Então, por exemplo, na noite de hoje nós estamos aqui mais ou menos com, deixa eu ver, 20, aqui está dando 22 graus, não sei se isso está... Não, desculpa, 17 graus. Aqui onde eu estou tá apontando no celular, pelo menos 17 graus. Algumas pessoas estão morrendo de frio, né? Mas veja, o estímulo pode ser o mesmo, tá? Vamos imaginar, vamos trabalhar com a hipótese de estar 17 graus em São José dos Campos inteiro. Não sei se tem alguém fora de São José nos assistindo, mas vamos trabalhar com essa temperatura. Alguns de nós tá morrendo de frio, outros de nós está se sentindo confortável, outros de nós, assim como eu, de verdade, estou com calor, né? Pode ser o ambiente que eu estou aqui, que está mais fechado, tudo mais, mas cada um de nós está percebendo esse mesmo estímulo que é para todos de uma forma diferente. Isso acontecia melhor quando a gente estava lá no auditório da paróquia, por exemplo, onde estava lá o ar-condicionado ligado em determinada temperatura. E aí todo mundo ali no mesmo ambiente, sentindo a mesma temperatura, alguns, sabe, todo encarangadinho de frio, assim, fechadinho, outros mais abertos, no sentido de conforto melhor, e eu, por estar falando, por estar em pé, me movimentando, morrendo de calor, né? Era quase sempre assim. Então, por que isso acontece? Porque nós temos esse filtro. Então, esse filtro, ele, por exemplo, ele atua bastante quando eu e vocês, por exemplo, vamos numa mesma missa. Nós fomos lá assistir a missa do Padre Rogério, das 9h30 da manhã do domingo, com a Belinha. E aí algumas pessoas vão sair de lá e falar assim, nossa, a missa estava muito legal, adorei a Belinha. E aí outras pessoas falam assim, nossa, mas você nem prestou atenção no que o padre falou? O outro fala assim, nossa, eu prestei atenção na homilia do padre, e o outro nem lembra do que o padre falou, só prestou atenção na Belinha e tudo mais. Aí a pergunta, quem está certo e quem está errado? Do ponto de vista cristão, nós deveríamos prestar atenção na missa, no padre, na homilia e tudo mais, né? Mas de um outro ponto de vista, por exemplo, da distração das crianças, até mesmo do apelo ali, para chamar a atenção das crianças para a missa e tudo mais, a Belinha tem o seu papel extremamente importante, né, ali naquele contexto, né? Embora não seja dentro ali de um contexto litúrgico, vamos dizer assim, mas acaba respeitando os ambientes, acaba respeitando os espaços de fala dela, né, e tudo mais, ali incentivada pelo padre e assim por diante. Mas cada um vai sair dali com alguma percepção daquela missa, né? Alguns vão ser absolutamente tocados, às vezes até por algum comentário que a Belinha vai fazer. Outros vão ser tocados pelo momento que o padre faz uma oração, até um pouquinho ali fora do rito, vamos dizer assim, né? Uma preparação para um ato penitencial, uma preparação para a comunhão e tudo mais, onde o padre faz uma oração espontânea, por exemplo, e aquela oração toca, né? Então, cada um de nós vai ter um filtro diferente, específico, né? E vai sair daquela celebração com alguma percepção através do seu filtro. Até porque, em algum contexto, pode estar acontecendo algum contexto na minha vida onde uma abordagem mais alegre vai me fazer diferença e uma abordagem mais reflexiva talvez não vá fazer diferença. E o contrário pode ser verdadeiro para outras pessoas. Então, esse filtro vai agir para que a gente tenha percepções diferentes do mesmo estímulo. Tudo bem? Espero que estejam sem dúvidas até aqui. Se tiverem dúvidas, fiquem à vontade, as perguntas estão abertas, mas vamos lá. Então, programação a gente já viu, neuro a gente já viu, e agora linguística. Por que linguística? Porque a PNL acontece, a nossa vida, a nossa relação com as pessoas, com o mundo, tanto o que eu emito de informação, quanto o que eu recebo de informação, acontece através da linguística, da linguagem, da comunicação. E essa linguagem, essa comunicação, ela pode ser verbal e não verbal. E uma outra coisa,
a comunicação, a linguagem, é a expressão da nossa essência. Tem uma frase na PNL que eu gosto muito, que ela fala que aquilo que você sente, eu vejo. Veja isso, perceba aí essa frase. Aquilo que você sente, eu vejo. Né? Ou seja, você me dá sinais daquilo que você está sentindo. E se eu tiver, claro que nem todo mundo percebe esses sinais, né? Mas todos nós, eu e vocês, temos a capacidade de perceber, de ver os sinais que as pessoas dão daquilo que sentem. Se elas estão constrangidas, se elas estão com medo, se elas estão tristes, se elas estão com raiva, se elas estão eufóricas, elas dão sinais que nós podemos facilmente perceber. Tudo bem até aqui? Então, linguagem verbal e não verbal. Lembrando, a linguagem, a comunicação não é só aquilo que eu falo. Eu também me comunico de forma não verbal. Eu também me comunico através do meu semblante, através do meu olhar, através dos meus gestos, através da minha roupa, através da minha postura, tá? E não somente com aquilo que eu falo. Tudo bem até aqui? Espero que sim. Vamos seguir. Para a gente começar um pouquinho, né, falando, depois que a gente explicou qual era a história da PNL, de onde ela veio, quais eram, qual é o motivo desse nome, programação neurolinguística. Até aqui eu acredito e espero que tenha feito sentido para vocês, né? Agora a gente começa a falar daquilo que a PNL acredita, daquilo que a PNL tem como suas verdades, vamos dizer assim, né? Aqueles conceitos básicos que ela acredita como sendo suas regrinhas de ouro. Que são as pressuposições da PNL. Ao longo, né, da maturidade da PNL, porque ela não é tão velha assim, ela é do finalzinho da década de 70, mas de lá para cá, muitos autores e coautores, inclusive os próprios criadores da programação neurolinguística, vieram escrevendo novas pressuposições. E aí hoje passam de 30 pressuposições que as literaturas apresentam. Eu separei algumas delas, nós não vamos falar das 30 aqui, algumas delas eu acredito que seja até um pouco complementar em relação a outra, ou algumas redundantes, mas eu separei algumas, aquelas que me chamam mais atenção e que nos fazem aí uma reflexão bastante interessante. E ó, presta bem atenção no que eu vou falar agora. Só da gente entender essa pressuposição e mudar um pouquinho a forma de pensar em relação ao que a gente acreditava, talvez, antes dessa pressuposição, por exemplo, nós vamos falar algumas coisas aqui e talvez na explicação você vai ver, nossa, eu pensava de uma outra forma sobre isso, né? Talvez só essa mudadinha de chave vai mudar algumas coisas na sua vida. Vejam, de novo, vai mudar não porque o Paulo falou, vai ressoar, vai provocar você e essa provocação vai te estimular a tomar uma decisão diferente e essa decisão diferente pode mudar a sua vida, pode mudar a sua família, pode mudar sua liderança, sua comunicação e assim por diante. Tudo bem? Então, muita atenção. Paulo, mas ó, mesmo assim, você explicou, eu li, eu entendo, mas eu não acredito. Tudo bem, tá tudo certo, não tenho a pretensão aqui de vomitar verdades absolutas, aqui não é a minha proposta, de verdade. A minha proposta é de ampliar um pouquinho o nosso repertório, né, sobre como a nossa mente funciona, sobre como nós programamos os nossos comportamentos, e aquilo que fizer sentido para você, né, você pode usar, que com certeza vai fazer diferença. Aquilo que não fizer sentido, tá tudo bem, não há nenhum problema em relação a isso. Tudo bem? Vamos às pressuposições da PNL. Vamos lá. Primeira pressuposição da PNL, muito básica e muito simples. Você não pode não se comunicar. É impossível que você não se comunique. Paulo, é assim, é só fechar a boca. Então, quando você fecha a boca, o seu rosto, o seu semblante, o seu olhar, ele comunica. É só fechar o olho. O seu semblante comunica. É só abaixar a cabeça. A sua postura comunica. É só virar de costa. O ato de você virar de costa comunica. Talvez o que você pode fazer é não se comunicar com todos os detalhes da sua comunicação. Mas tudo o que você faz comunica algo. Tudo o que você faz comunica algo. Ou dá uma mensagem simples, ou dá uma mensagem complexa, mas dá alguma mensagem. Tá? Paulo, mas eu não falei nada. Eu cheguei no local e olhei só para as pessoas. Esse olhar pode comunicar alguma coisa. Aliás, não é comum. Faz um tempinho até que eu não ouço isso, mas... Desculpa, deixa eu pegar um negócio aqui, gente. Faz um tempinho que eu não ouço, mas você já deve ter ouvido, e eu também já ouvi, as pessoas falando assim, antigamente, o meu pai só olhava pra gente e a gente já sabia o que queria. Não precisava ficar gritando com a gente. Eu acho, na verdade, que isso, inclusive, é um jargão que as pessoas aprendem
para em algum momento da vida elas falarem para os seus filhos, aqueles que vêm das novas gerações, né? Porque é impressionante como todas as gerações repetem isso em algum momento da vida, né? Meu pai não precisava brigar comigo, me xingar, bastava o olhar dele. Alguém aí de vocês está se identificando com isso, né? Mas enfim. Outra coisa que eu quero falar sobre você não pode não se comunicar é dizer o seguinte, que de fato esse olhar que possivelmente o pai fazia para o filho e o filho já entendia muita coisa, ele existe sim. E você também faz isso, né? Eu não sei se o nível de obediência do seu filho ou do meu filho vai ser o mesmo que era o meu nível de obediência ou o mesmo nível de obediência do meu pai com o meu avô, mas alguma coisa esse olhar simples comunica. Alguma coisa, esse semblante mais fechado, esse franzir da testa ou qualquer outro sinal que você dá, ele comunica. Então, a primeira pressuposição da PNL é o seguinte: você não pode não se comunicar. Você sempre está se comunicando. Seja uma mensagem simples, seja uma mensagem complexa. Você sempre está se comunicando. Tudo bem? Primeira pressuposição. Vamos seguir para a próxima? Vamos ver o que tem mais aqui. Essa eu gosto muito. A pessoa com a maior flexibilidade de comportamento terá maior influência sobre o sistema. Vamos de novo. A pessoa com a maior flexibilidade de comportamento terá a maior influência sobre o sistema. Vamos pegar o seguinte exemplo. Vamos pegar uma pessoa flexível, uma pessoa mais sensata, e vamos pegar uma pessoa impulsiva. Vocês devem conhecer e lembrar de pessoas assim. Se você está assistindo essa aula com seu marido, com a sua esposa, não vale ficar cutucando ele assim agora, sabe? Ah, tá falando de você, não sei o quê. Não vale. Em toda aula acontece isso, seja ao vivo, seja em casa, todas as vezes isso acontece e talvez aí esteja acontecendo na sua casa dessa forma. Eu não estou falando nem do seu marido e nem da sua esposa, estou falando de pessoas, tá? Então a pessoa com maior flexibilidade de comportamento terá a maior influência sobre o sistema. Vamos imaginar o seguinte, você foi numa festa, e aí, quando você chegou nessa festa, você se preparou todo, colocou o melhor terno, ou a mulher colocou o melhor vestido, o melhor sapato, o caimento, o ajuste da roupa estava perfeito, tudo belezinha, legalzinho. E você preparou e cuidou de tudo com o maior zelo possível para que você pudesse chegar nessa festa de casamento, talvez, ou de uma formatura, mas chegar de forma impecável. E aí você chegou nessa festa, e quando você chegou nessa festa, caiu alguma coisa no chão e você teve que se abaixar para pegar. No que você se abaixou para pegar, o terno, você escutou que a parte de baixo do braço aqui e o botãozinho, o único botão que estava abotoado aqui, ele estourou e aqui fez um rasgo. Crack! Você sentiu só aquilo. A pessoa que tem maior flexibilidade de comportamento, o que vai acontecer com ela em relação à festa? E o que vai acontecer com a pessoa que não tem flexibilidade de comportamento? A pessoa que não tem flexibilidade de comportamento, ela vai ter duas saídas. Ou ela vai voltar para casa, ou ela vai ficar emburrada na festa e vai perder a festa toda, não vai aproveitar absolutamente nada e não vai se divertir. Por outro lado, a pessoa que tem maior flexibilidade de comportamento, ela vai se divertir na festa, ela vai tirar o paletó, ela vai deixar em cima da cadeira, ela vai arregaçar a manga da camisa, vai soltar um pouquinho a gravata, vai ser feliz da vida na festa. Se for o caso de dançar, vai dançar. Se for o caso de se divertir, vai se divertir. Se precisar sair na foto, vai com tranquilidade pegar o paletó de alguém emprestado e vai colocar, e aquilo não vai abalar aquela pessoa. A pergunta é, qual das duas pessoas aproveitou melhor a festa? E vou além. Se aconteceu com você de ser a primeira pessoa que ficou emburrada, que decidiu ir embora e tudo mais, além de você não ter aproveitado os benefícios que aquela festa poderia te proporcionar, certamente você impactou ainda o sistema ao seu redor. O que é o sistema ou o ecossistema ao seu redor? As pessoas que estão com você ligadas direta ou indiretamente. Por exemplo, se for um casamento, um parente, né, um pai, uma mãe, um tio, uma avó, alguém muito querido que não quisesse que você tivesse ido embora, por exemplo, vai também ficar chateado pelo fato de você ter ido embora. Ou a sua esposa ou o seu marido vai ficar chateado e incomodado por te ver lá com uma cara de rabugento, de emburrado lá na mesa porque rasgou o seu terno, porque rasgou o seu vestido, né? A pessoa que tem flexibilidade de comportamento, ela vai entender aquilo como um acidente da vida e vai seguir a vida porque o mais importante é curtir a festa, né? Isso é um exemplo da festa, mas pode acontecer com qualquer outra coisa. Sabe quando a gente prepara uma viagem, e eu vou dizer assim, fazendo uma meia-culpa, planeja uma viagem, quer sair no horário, quer deixar tudo bonitinho. Aí você pensa, cuida, trabalha, arruma, pensa em tudo para você ter tudinho planejado.
Quando chega a hora de você sair para viajar, você percebe que o seu pneu está furado dentro da garagem dentro da sua garagem. Na hora de sair, você olha e fala assim, não, pneu furado, não acredito. Você já estava com o porta-mala cheio de mala, tudo guardadinho, as crianças dentro do carro, a esposa esperando para sair. E aí o que você tem que fazer? Tirar toda a mala dentro do porta-mala. E quem tem carro pequeno, assim como eu tenho, sabe que para tirar todas as malas, às vezes você fez o maior encaixe de quebra-cabeça ali para você conseguir guardar tudo, sabe? Tudo encaixadinho, bonitinho, uma coisinha em cima da outra. Você vai ter que desmontar todo aquele porta-mala para você poder pegar o step, trocar o seu pneu. E aquilo vai atrasar a tua viagem, que vai sujar a tua mão. Talvez você vai ter que passar no borracheiro para poder consertar, então, o pneu para você poder destrocar o step. E lá no borracheiro você vai ter que tirar todas as malas de novo e tudo mais. E talvez isso atrase algumas horas da sua viagem. Talvez atrase até o dia, até adie ali o dia da sua viagem, de partida. O que vai acontecer com a pessoa que tem flexibilidade de comportamento? Ela vai dominar o sistema, ela vai ficar tranquila, ela vai fazer tudo o que ela tem que fazer e ainda vai viajar. O que vai acontecer com aquela pessoa que não tem flexibilidade de comportamento? Ela vai se emburrar, ela vai brigar com todo mundo, ela vai estragar o passeio de toda a família dela, né? Porque o mundo vai cair ali só porque furou o pneu. E vamos combinar? Furar o pneu é algo que pode acontecer comigo e com qualquer um de vocês. E eu confesso, como eu falei, fazer uma meia-culpa, eu confesso que isso, quando acontece na minha vida, eu tenho uma certa dificuldade para poder resolver isso. Paulo, mas peraí, você está falando de PNL comigo? E você está falando que você tem uma dificuldade para ter flexibilidade de comportamento numa hora dessas? Um detalhe, a PNL, ela não garante mágica. Saber, conhecer PNL não me torna uma pessoa diferente, especial, maior, melhor do que cada um de vocês. Eu continuo tendo os mesmos dramas. Só que algumas coisas eu tenho uma noção diferente de como resolver. Por exemplo, o que eu estou fazendo, trabalhando a minha flexibilidade de comportamento para algumas coisas. Então, diminuindo esse sofrimento, diminuindo a irritabilidade, que às vezes pode atrapalhar o sistema como um todo. Tudo bem até aqui? Então, flexibilidade de comportamento, ou seja, capacidade de criar, de implantar o plano B na hora. E se não tiver um plano B, de improvisar, mas sem sofrer com isso, entende? Paulo, mas como é que eu faço isso? Todas as vezes que alguma coisa sai diferente do que está planejado, eu entro num estado de sofrimento muito grande. Bom, vamos lá. Lá no comecinho da aula eu falei que nem tudo que ressoar aqui para a gente vai mudar de hoje para amanhã. Mesmo aquilo que tiver uma provocação, que fazer com que você se decida. Amanhã ou depois vai acontecer alguma coisa fora do teu planejamento, você vai ficar irritado. Só que você vai lembrar da aula e lembrar da decisão que você tomou e vai fazer um esforço até para que você ali, de alguma forma, releve aquela situação para que ela te cause um sofrimento menor. Você vai respirar, vai fingir que nada aconteceu, e aí uma outra vez vai acontecer isso, e de novo vai acontecer, e de novo vai acontecer, e todas as vezes você vai treinar ter uma flexibilidade maior de comportamento. E à medida que você vai repetindo esse novo comportamento de desenvolver a flexibilidade, esse comportamento vai se tornando um hábito, e à medida que ele se torna hábito, ele se torna automático. E aí a gente não vai mais ter aquele esforço para poder exercer essa flexibilidade de comportamento. Ah, não deu certo? Paciência, vamos amanhã, vamos depois. Ah, furou o pneu? Poxa, vamos trocar. Né? Ainda bem que furou aqui em casa, ainda bem, imagina se fura no meio da estrada, à noite, em algum lugar. Então a gente começa a enxergar outras possibilidades que suavizam um pouco aquele terror que pode parecer ali quando alguma coisa sai fora do planejado. Tudo bem até aqui? Espero que sim. Se tiver alguma pergunta, vamos lá. Vamos seguir mais uma pressuposição. O significado da comunicação é a reação que ela produz. O significado da comunicação é a reação que ela produz. Ou seja, como é que eu meço, como é que eu afiro, como é que eu valido a minha comunicação? É pela reação das pessoas que eu estou me comunicando. Por isso que eu falei lá no comecinho que para mim hoje é uma aula totalmente atípica, um pouquinho mais difícil, né, mais desafiadora para mim. Por quê? Porque eu não estou conseguindo perceber a reação de vocês. Né? Eu estou aqui falando, transmitindo essa informação, mas eu não consigo sentir a reação de vocês. E eu preciso muito disso porque eu me fiz dando aula numa sala de aula, presencialmente. Então, quando nós estávamos, por exemplo, lá na paróquia, no auditório, eu ficava andando ali pelo corredor central e observando todos os lados, todas as pessoas da direita, da esquerda, do fundo, mais da frente, e percebendo a reação das pessoas. Então, tinham coisas que eu falava em que as pessoas estavam lá com o seu semblante aberto, um olhar atento, e daqui a pouco eu falava alguma coisa e elas faziam assim.
fechava um pouco o semblante, né? Parece que recuava um pouco ali o pescoço. E qual o sinal, qual a reação que aquela pessoa me deu? Ou ela não gostou do que eu falei, ou ela não entendeu o que eu falei, ou ela não concorda com o que eu falei, e assim por diante. Mas fato é, algum sinal ela me deu de que a minha comunicação não foi fluente naquele momento. E quando eu percebo isso, o que eu faço imediatamente? Eu coloco um outro exemplo, eu explico de uma nova maneira, né, usando um outro caminho e tudo mais. E às vezes, por exemplo, a pessoa foi lá e eu falei alguma coisa, ela fechou a cara. E aí eu explico de uma outra forma, e aí ela mesmo com a cara fechada, ela ouve aquela outra explicação e ela faz assim, como se, tipo, agora entendi. Mas ela não fala isso. Ela simplesmente está assim e ela faz assim, ó. Pronto, foi o suficiente para me dar, através da reação, um significado da minha comunicação. Entendido ou não entendido. Se está entendido, posso seguir. Se não está entendido, eu volto, dou um exemplo diferente. Se ali deu o sinal verde, eu posso seguir, ou às vezes eu até pergunto, ficou alguma dúvida? Né? O que você não entendeu? Às vezes eu até aponto, a gente já está criando ali, em determinado momento, um vínculo com o público, né, com os alunos, então às vezes eu até pergunto, o que você não entendeu? Você está com a carinha de quem não entendeu alguma coisa, né? O que você gostaria que eu explicasse de novo? E a pessoa, quando tem esse vínculo, já fala, não, eu não entendi isso, quando você fala dessa forma, não ficou claro para mim isso, aquilo. Ok, a gente vai lá e retoma a nossa explicação. Tudo bem? Então, o significado da comunicação não é o quão eu falo bonito, ou qual é a minha fluência, ou o nível de dificuldade das minhas palavras, da minha oratória, né? Não. O significado da minha comunicação é a reação que ela produz. Então, eu posso falar de uma forma super simples, super informal e criar um resultado de comunicação altamente eficaz. Mas o contrário também pode acontecer. Eu posso falar de uma maneira totalmente formal, eu posso falar de uma maneira totalmente enriquecida no meu vocabulário e as pessoas que estão me ouvindo não entenderem absolutamente nada. Então, entre escolher uma e outra, eu prefiro escolher aquela que o meu público entende e compreende aquilo que eu falo. Tudo bem até aqui? Eu espero que sim. Vamos seguir. Ver se tem mais uma pressuposição. Temos. Perdão, gente. Não existe erro, apenas resultado. Nossa, essa aqui é difícil, hein? Não existe erro, apenas resultado. Por quê? A PNL acredita numa coisa. Tudo que você faz e que a gente considera que deu errado, vamos dizer assim, é apenas o resultado de uma estratégia. E quando eu penso dessa forma, o que eu começo a fazer? Se o resultado que eu obtive não era o resultado que eu queria, não adianta eu voltar e fazer a mesma coisa. Não adianta eu voltar e usar a mesma estratégia. Por quê? Porque aquilo que aconteceu de resultado e eu não queria é fruto dessa estratégia. Então, se eu não gostei desse resultado e voltar e repetir a estratégia, inevitavelmente eu vou repetir o resultado. Se eu entendo dessa forma, eu falo, bom, teve esse resultado e eu não gostei. Então, eu preciso voltar e fazer de uma outra forma, porque a outra forma vai gerar outro resultado. Significa que o próximo resultado vai ser o correto? Vai ser o melhor? Não necessariamente. Mas, uma coisa eu tenho certeza. Se eu considerei um resultado aqui ruim, né, ineficiente pelo que eu queria, e voltei e refiz a mesma coisa, tratei as pessoas da mesma forma, abordei as pessoas da mesma forma, usei os mesmos argumentos, usei o mesmo tom de voz e tudo mais, o resultado vai ser o mesmo. Então, se o resultado não está bom, eu preciso voltar e exercer uma estratégia diferente para ter um resultado diferente. Então, tudo que a gente chama de erro é simplesmente o resultado de alguma estratégia, tá? Por que eu preciso pensar assim? Para que quando eu volte, né, a buscar um novo resultado, eu tenha uma nova estratégia. Gente, parece um clichê, parece uma frase aí de efeito, né? Mas eu posso garantir para vocês que muitos de nós, eu me incluo nisso, desapercebidamente, nós não gostamos de um determinado resultado, voltamos e fazemos a mesma coisa. Ou tem algo dando errado na nossa vida e todas as vezes que a gente volta para fazer, a gente faz do mesmo jeito, né? Então, assim, pode parecer clichê, pode parecer uma frasezinha de efeito altamente repetida, mas nós continuamos fazendo isso. Então, é um item que a gente precisa pensar, virar uma chavinha aqui na nossa mente. Se algo não está dando certo na minha vida, eu preciso voltar e fazer diferente. Tudo bem? Vamos seguir. Essa aqui é, quando a gente fala de liderança, quando a gente fala de convívio de pessoas, quando a gente fala de empresa ou família ou negócios, enfim, né, que envolvem outras pessoas, acho que essa é uma das pressuposições mais ricas que existem, né?
E o líder ele precisa ter isso muito bem desenvolvido nele. Aprender e conviver, aprender e exercer exatamente o que essa pressuposição fala, que é o quê? As pessoas fazem o melhor que elas podem, de acordo com as ferramentas que têm e o contexto que vivem. Vou de novo. As pessoas fazem o melhor que elas podem, de acordo com as ferramentas que têm e o contexto em que vivem. Paulo, mas eu tenho um funcionário, cara, que, toda vez que ele vai atender um cliente, o cliente começa a questionar muito, ele perde a cabeça e aí ele faz um atendimento péssimo ao cliente, ele é grosseiro e tudo mais. Todas as vezes que o cliente começa a questionar, ele acaba sendo grosseiro com o cliente, perde a venda e o cliente sai bravo da loja. Todas as vezes. Eu preciso mandar esse cara embora, esse cara não tem jeito. Não. Primeiro, a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte, a gente já tentou? Ah, tentei. Mas você tentou ensinar ele da mesma forma que você já tinha ensinado? Porque senão a gente cai na pressuposição anterior, certo? Se eu ensinei ele de uma forma e deu um resultado ruim, se eu voltar a ensinar da mesma forma, vai dar um resultado ruim. Eu tenho que mudar a forma de ensinar. Não necessariamente o que ensinar. Pode ser que o que eu tenha que ensinar para ele seja a mesma coisa. Mas a forma de ensinar para ele pode ser diferente, né? Por um motivo, gente. Talvez algumas coisas não façam sentido para mim. Então, você precisa me explicar de uma forma que me convença. Nós adultos temos essa característica. Nós só acreditamos e tomamos decisões e compramos, entre aspas, aquilo que faz sentido para a gente. Aquilo que não faz sentido para a gente, você descarta, você não acredita, você não adota para a sua vida. Entende? Eu e você, nós somos assim. Isso é uma característica do adulto, tá? Então, eu preciso voltar e ensinar a mesma coisa, o bom atendimento, as regras do bom atendimento, mas de uma forma diferente, dando outros exemplos, com uma outra dinâmica, né? Talvez até por uma outra pessoa, quem sabe. Mas por quê? Porque aquele cidadão, aquele meu colaborador, ele faz o melhor que ele pode de acordo com as ferramentas que tem. Então, veja, se ele não fez melhor do que aquilo que ele fez, é porque ele não tinha ferramenta. Ou porque não foi dada a ferramenta a ele, ou porque ele ainda não aprendeu a usar a ferramenta, tá? O recurso, como a gente diz, e o contexto que vive. Tá? O que é o contexto? Pode ser que aquele cara, naquele dia, ele tem ferramenta, ele já foi treinado, ele já exerceu bons atendimentos em outras ocasiões, mas naquele dia ele levantou cedo, cortaram a luz da casa dele, ele estava sem grana e a esposa dele, ou a mulher dele, sei lá quem, a mãe dele, cobrou ele porque ele não pagou a conta de luz e ele não tinha aquele dinheiro, ou seja, ele viveu um dia de cão naquele dia, o contexto não estava favorável naquele dia. Quem de nós aqui já não cometeu um erro, já não distratou alguém porque não estava num bom dia, né? Então, o que altera muitas vezes a nossa forma de obter bons resultados? As ferramentas que a gente pode não ter, né, disponíveis no momento e o contexto que nós vivemos. Um outro exemplo que eu gosto de dar é o seguinte: imagine que você está no ambiente que você está, pode ser no seu quarto, na sua sala, na sua casa, ou no escritório, talvez, né? E aí começa a pegar fogo na casa e você precisa sair. Só que a porta emperrou e você não tem a chave da porta ali, ela está emperrada. Você está tentando abrir e está pegando fogo na tomada ali, você não consegue abrir e tudo mais. Como é que você vai sair dessa sala? Certamente, se você não tiver a melhor ferramenta para abrir aquela porta e sair pela porta, que é o melhor, você vai pegar alguma coisa para quebrar a porta, você vai sair pela janela, você vai usar alguma coisa, vai chutar a porta, vai bater uma cadeira, sei lá, alguma coisa, para você quebrar a porta e poder sair. Certamente, essa não é a melhor maneira de sair de uma sala. Só que, de acordo com o contexto que você está vivendo, que é de incêndio, que é de urgência, e de acordo com as ferramentas que você tem, o melhor que você tem é uma cadeira para você tacar na porta. Certamente, se você tivesse uma chave para abrir a porta, você usaria a chave, ou se você tivesse um pé de cabra para poder arrombar a porta, você usaria o pé de cabra, mas você vai usar a ferramenta que você tem para fazer o melhor que você pode no contexto que você está vivendo. Acredito que tenha ficado claro para todo mundo aí, certo? Paulo, mas espera aí, o que isso tem a ver, então, lá com a minha relação com o meu colaborador? Primeiro, você, enquanto líder, é responsável por dar todas as ferramentas que você quer exigir que o seu colaborador utilize e promover para o seu colaborador, para a sua empresa também, o melhor contexto possível, tá? Um contexto adequado, um ambiente agradável, um ambiente que tenha ali as ferramentas à disposição. Você tem que ter disposição também para ensinar as pessoas a usarem
a usar as ferramentas que você gostaria que elas utilizassem e assim por diante, tá? É o papel da liderança, é o ônus da liderança, vamos dizer assim, é um pouquinho a mais do que a gente tem que fazer pelo fato de ser líder, né? Ou seja, municiar as pessoas de ferramenta. Ah, mas todas as vezes que chega alguém falando mais alto com o meu funcionário, ele já levanta o tom também. Então, você precisa ensinar ele a respirar fundo, a pensar, né? Dar aquele tempinho e falar baixo e ser flexível no comportamento, como a gente falou em alguma outra predisposição, né? Treinar aquela pessoa para dar a ferramenta para ela. E outra, não colocá-la também no contexto favorável, porque se você reclama com ela, que ela grita com o seu cliente quando o cliente fala alto, mas você grita com ele quando ele traz algum problema ou quando acontece alguma coisa para você, o que você está fazendo? Criando um contexto ali totalmente adverso ao que aquele colaborador precisaria. Então, ele nunca vai dar um ambiente de serenidade para o cliente se você, enquanto líder, ou a sua empresa, não der um ambiente de serenidade para ele. Ele só vai reproduzir o que ele tem. Se ele tem hostilidade, ele vai reproduzir hostilidade. Se ele tem serenidade, ele vai reproduzir serenidade. Tudo bem? Eu acredito que essa é uma das pressuposições, quando a gente fala de liderança, uma das mais importantes. E que, às vezes, que às vezes as pessoas têm mais dificuldade de absorver. Mas ela não é tão difícil de entender assim, mas, claro, exige aí da gente uma certa prática para que a gente sempre pergunte, será que eu dei todas as ferramentas? Será que a pessoa tem as ferramentas necessárias para poder fazer o melhor nesse contexto? Será que eu estou dando o melhor contexto para que as pessoas usem, então, as ferramentas da melhor forma e num contexto adequado para poder reproduzir isso para o cliente e assim por diante? Tudo bem? Vamos lá. Aqui, quando a gente está no... Eu só vou explicar para vocês. Se você estiver em dupla aí na sua casa, estiver assistindo com mais alguém, você pode fazer esse exercício, tá? Mas eu vou explicar como é que ele funcionaria se a gente tivesse ele presencial. Isso para a gente falar de um conceito, tá? Mas antes de falar do conceito, eu vou explicar como ele funcionaria. Mas vamos pensar assim, ó. Imagine então que você está em dupla, tá? Ou que você estivesse no ambiente onde você tivesse uma dupla. Cada dupla vai escolher um objeto dentro do ambiente para observar. Então, imaginando que eu estou aqui com a minha esposa e nós vamos escolher o celular para observar, por exemplo. Então, eu e ela, nós escolhemos e combinamos. Nós vamos observar o celular. Aí, combinado qual é o objeto, cada um da dupla vai descrever, né, por escrito o seu objeto. Ou seja, eu vou fazer uma descrição desse celular, minha esposa também vai fazer uma descrição desse celular. Só que eu não vou ver a descrição dela e ela não vai ver a minha descrição. A única coisa que a gente sabe é que os dois estão descrevendo o celular, tá? E aí a gente vai comparar essas observações. Depois de alguns minutinhos ali de descrição, tá? E aí, a gente dá aí nessa hora, quando a gente está no presencial, a gente dá uns 5 minutinhos para as pessoas fazerem e tudo mais. E o que acontece? E acredito que seja fácil aí da gente entender isso aí, né? As pessoas, elas vão fazer uma descrição diferente do mesmo objeto, certo? Dificilmente você vai pegar uma descrição com uma outra descrição e vai comparar, elas vão estar iguais, mesmo que seja o mesmo objeto. Elas estarão diferentes, inevitavelmente, né? E por que elas estarão diferentes? E aí entra o nosso conceito. Porque cada pessoa tem o seu mapa. O mapa é um conceito da programação neurolinguística que fala das percepções das pessoas. A psicologia, inclusive, chama exatamente de percepção, né? As representações, as percepções, as interpretações do mundo do outro, né? Do mundo das pessoas, do mundo individual, né? Então, cada pessoa tem a sua percepção. Na PNL, nós dizemos que cada pessoa tem o seu mapa. E o que é o mapa, gente? O mapa é um modelo, é uma representação, né, de uma realidade. Então, o Paulo tem um mapa, o Giuseppe tem um mapa, e todos aí que estão nos assistindo e que ainda irão nos assistir, têm um mapa diferente. Isso faz, por exemplo, que as pessoas tenham o seu próprio mapa e que as suas ações e reações sejam de acordo com essas representações de mundo. Então, todas as minhas ações e as minhas reações, elas são de acordo com a forma que eu enxergo o mundo, com o jeito que o mundo é representado para mim na minha realidade. Ou seja, de acordo com o meu mapa. Significa que é verdade? Significa que é verdade só para mim.
tá? Mas não significa que essa verdade que é minha tem que ser para todo mundo da mesma forma. Não significa. As pessoas podem ter mapas diferentes. Porém, todos os mapas são verdadeiros. O meu, o seu, de quem está nos assistindo, do professor, do aluno, do pai ou do filho, do padre ou do fiel, né? Não importa. Todos os mapas são verdadeiros. A diferença é que alguns mapas são mais enriquecidos em determinados contextos do que outros, né? E o que a PNL ensina para a gente, o que a PNL propõe para a gente? É que a gente aprenda a enriquecer o nosso mapa. E o que a gente está fazendo aqui essa noite, né? Quem não conhecia nada de PNL, está assistindo essa aula pela primeira vez, está escrevendo, é como se ela estivesse registrando no mapa dela mais um item, que é a PNL e seus conceitos e aquilo que a gente está comentando aqui na aula, né? Ou seja, você está enriquecendo o seu mapa hoje. Se você já ouviu falar de PNL, mas alguma forma que eu expliquei aqui, algum conceito que eu tratei aqui, caiu uma fichinha diferente, sabe quando a gente já sabe do assunto, né? Mas a gente ouve de uma forma diferente. Isso acontece muito comigo, por exemplo, na missa, né? Eu tô lá na missa escutando um determinado evangelho e eu já ouvi aquele evangelho, não é inédito para mim, né? Às vezes eu até já sei o texto de cor salteado, mas quando o padre vai fazer a homilia, o padre trata de alguma forma, ele usa uma metáfora, ele usa uma comparação, uma forma de fazer analogia daquele evangelho que eu já conheço, que às vezes eu até decorei, mas eu saio dali com uma mensagem diferente. Isso acontece muito comigo, acredito que deve acontecer com muitos de vocês também, se não com todo mundo. O que aconteceu? Pego o meu mapa, aí tem aquele trechinho do meu mapa onde está registrado aquele evangelho que eu já conhecia, aquela leitura que eu já conhecia, inclusive de cor. Só que ele colocou mais uma informaçãozinha ali que não estava ainda registrado no meu mapa, que tem relação com aquele evangelho. E isso está acontecendo todos os dias, o dia inteiro, na nossa vida, na nossa mente, no nosso mapa, né? Nós estamos aprendendo coisas novas, nós estamos tendo ideias novas, nós estamos criando inovações o tempo todo e isso está enriquecendo o nosso mapa. Paulo, se todos os mapas são verdadeiros, por que a gente muitas vezes tem que convencer as pessoas? Por que a gente tem que conversar com as pessoas? Por que a gente tem que vender? Porque muitas vezes tem informações dos nossos mapas que não estão contidos no mapa do outro, mas que são importantes do nosso ponto de vista. Mas se no meu ponto de vista, aquilo que é importante para mim, você ainda não sabe, você ainda não tem, eu posso inserir isso no seu mapa? Não, eu posso oferecer para você e se você quiser, você insere no seu mapa. Isso tem um pouquinho a ver com aquilo que eu falei lá no início da aula. Algumas coisas que eu vou colocar aqui, essa ferramenta, talvez você vai olhar e falar assim, não, isso aqui não serve para mim. Então você não vai colocar no seu mapa. Você vai esquecer disso daqui a pouquinho. Mas se isso for interessante para você, se de alguma maneira eu conseguir chamar atenção para o que eu estou falando aqui, você vai falar, opa, isso aqui é legal, tá no meu mapa. E aí você vai ler mais, você vai aprender mais, você vai fazer perguntas, você vai buscar informações alternativas, né? Vai ver vídeos no YouTube, vai procurar leitura e tudo mais, e vai enriquecer o seu mapa com esse assunto a mais, porque isso de alguma forma fez algum sentido para você, certo? Mas é importante a gente saber o seguinte, mapa não é território. Um mapa, ele representa a realidade, tá? Ele não é a realidade. Por mais fiel que ele represente, ele continua sendo uma representação. Então, o meu mapa é a realidade? Não. O meu mapa representa a realidade. E aí eu atuo, eu ajo e reajo de acordo com as informações que estão no meu mapa, na minha representação de mundo. Por isso que se ele não é a realidade, mas a representação da realidade, eu preciso respeitar o mapa dos outros, porque o meu mapa não é a realidade. O mapa do outro também é uma representação da realidade dele, assim como o meu mapa é a representação da minha realidade. O que eu faço, então, com o meu mapa? Dica, o que a PNL fala para você fazer com o seu mapa? Amplie o seu mapa, né? Ou seja, aprenda coisas novas, leia coisas novas, procure novos pontos de vista sobre o mesmo, sobre a mesma posição que você já tenha, tá? Ouça aquele que é diferente de alguma forma, que pensa diferente de você, tá? Não no sentido de compreender e aceitar todas as informações daquele que é diferente, mas para você procurar entender por que ele pensa e acredita daquela forma. Certamente algum sentido vai fazer para você, mesmo que você não aceite, e você não é obrigado a aceitar. Falar, a pessoa lá, eu conversei com aquela pessoa, ela pensa daquela forma, para ela a razão é aquela, e tudo bem, eu respeito, mas para mim de outra forma, ok, não tem problema.
Mas quando você se dá a oportunidade de ouvir as diferenças, é com as diferenças que você aprende. Quem é igual a você vai te ensinar pouca coisa, porque provavelmente tudo ou muita coisa que ela já sabe, você também já sabe. Então, as ampliações de mapa vêm quando nós buscamos coisas novas, né? Ou quando nós revisitamos algo que a gente já não revisita há algum tempo. Aí nós atualizamos esse nosso conhecimento. Eu espero que tenha até aqui inserido, né, de alguma forma, a PNL, por exemplo, no mapa de vocês. De alguma maneira tenha sido interessante. Toda ela, né, desde o início da aula, não, talvez uma pressuposição, talvez algum conceito, talvez algum exemplo, né? Mas se isso já foi para o seu mapa de alguma maneira, já me dou por satisfeito que já existe aí uma provocação. Para aqueles que ainda não foram provocados ou não se sentiram provocados, eu pretendo fazê-lo até o fim dessa aula de hoje, que ainda faltam 50 minutos, né, para sermos aí exatos. Bom, sobre os mapas e filtros, espero não ter deixado dúvidas, né? Desculpa, sobre os mapas, né? Espero não ter deixado dúvidas. E agora a gente fala de filtros. Os filtros, como eu falei lá no iniciozinho da aula também, eles são como se fossem alguns mecanismos na nossa mente que todo o nosso estímulo, tanto para recebermos estímulos externos, quanto para enviarmos, emitirmos estímulos para as pessoas na nossa comunicação, eles passam por esse filtro, esses estímulos passam por esse filtro, tá? E recebe ali uma certa percepção que é nossa, né? Uma certa interpretação que é nossa. Então, os filtros podem também ser direcionadores na nossa comunicação, pois eles geram ou podem gerar expectativas nas pessoas. Sabendo disso, principalmente para a liderança, use filtros positivos, né? Por exemplo, seu filho foi lá e falou assim: "Ô, pai, amanhã vou fazer um curso online de coaching, né?" E aí, dependendo do seu filtro sobre coaching, por exemplo, você vai falar: "Poxa, que legal, vai lá, aprende mesmo, que bacana, cara, show de bola, aprende lá, depois a gente troca uma ideia, vamos ver o que você aprendeu e tudo mais." Ou, para algumas pessoas que tiveram alguma experiência ruim com coach, por exemplo, vai falar assim: "Não, larga a mão disso, sai desse negócio e tudo mais." Ou seja, o que você está fazendo? Ou você está incentivando, ou você está colocando ali um pessimismo nessa questão. Das duas formas, você vai gerar uma expectativa. Ou uma expectativa positiva, ou uma expectativa negativa, né? Que também pode ser expectativa negativa. Não é só porque é expectativa que ela tende a ser otimista, né? Eu posso ter uma expectativa ruim também de algumas coisas, né? Mas, sabendo disso, use os filtros positivos. Até porque você não sabe como é que vai ressoar para outra pessoa aquilo que para você não ressoou bem, né? Pode ser que para outra pessoa funcione. Eu vou lá eu vou assistir um filme da Disney que está passando no cinema, sei lá o quê. E alguma pessoa foi lá porque não gosta daquele tipo de filme, daquele estilo, vai falar: não, o filme é péssimo. E aí, às vezes, você deixa de ir. E aí passa um tempão, você assiste o filme numa Netflix da vida aí, numa Disney Plus, sei lá o quê. E aí você fala: nossa, que filme da hora, cara. Eu não sabia que era tão bom assim o filme. Se eu soubesse, eu tinha ido no cinema aquela vez. Ou seja, você perdeu uma grande oportunidade por ter ouvido muitas vezes um filtro do outro e ter comprado para você esse filtro. Então, use filtros positivos. Paulo, como assim? Me dá um exemplo mais prático. Tá. Eu falei para vocês que eu dou aula, e aí estava chegando ali a época de provas, né? E como é que eu tratava os meus alunos? Certamente vocês já tiveram um professor que fazia assim: olha, semana que vem vai ter prova, e aí alguém perguntava, sempre na sala alguém perguntava: professor, como é que tá a prova? Vai ser difícil? E alguns professores faziam questão de falar: tá muito difícil. Tá muito difícil, vocês estão perdidos nessa prova, tá? Vai ser o bicho, tá? Se vocês não estudarem aí 24 horas por dia até o dia da prova, vocês vão reprovar, porque eu não vou dar banho para ninguém e a prova tá difícil. Como é que as pessoas saíam para ir para suas casas ali? Como é que elas passavam a semana que antecedia aquela prova? Provavelmente com expectativa, provavelmente ansiosas, provavelmente tensas. E uma pergunta: vocês acham que esses sentimentos, essas emoções de ansiedade, de tensão, ajuda ou não na hora de estudar? Certamente não ajuda, né? Então, o que eu fazia? O que eu utilizo? Paulo, mas assim não é o melhor. Não, é o meu jeito, é só o meu jeito. Não estou dizendo que é certo, que é errado, é o meu jeito.
Eu entendo que os meus alunos precisam estudar, é importante que eles estudem, mas eu não quero que eles fiquem tensos e ansiosos e sofram antes da prova. Então, o que eu falo? Gente, prova semana que vem, tá? Estudem todo o material que foi dado na sala, as anotações de vocês são importantes. Quem prestou atenção na aula vai bem nessa prova. Quem trocou ideia aqui com a gente e tudo mais, vai bem na prova. Ou seja, eu estou usando o filtro seguinte. Qual o filtro que eu estou colocando? Se você prestou atenção, você vai bem na prova, né? Então, estudem, tá? Mas relaxem, estudem, descansem, estejam bem preparados para fazer a prova, que vocês vão chegar aqui, aquilo que a gente conversou na aula, vocês vão lembrar e vão fazer a prova e vão bem. Por quê? Porque eu não quero gerar nas pessoas a tensão, eu não quero gerar nas pessoas a ansiedade, a tensão, eu não quero gerar uma irritabilidade, porque senão, eu não sei se alguém de vocês aqui já estudou quando estava tenso, quando estava muito ansioso, parece que você estuda e não entende nada. Aquilo que você entendeu na aula, aquilo que você entendeu quando o professor estava explicando, você está lendo ali horas antes da prova e você termina de ler a página e não sabe o que está acontecendo mais no início da página, tamanha a sua tensão para poder estudar ali antes da prova. Acontece, e já aconteceu comigo, pode ter acontecido com vocês também. Então, tensão, ansiedade, né, irritabilidade, certamente não são emoções interessantes ali para ajudar nos estudos. Hoje a gente vê, por exemplo, campanhas aí de estudo para o Enem, para provas importantes aí, e o conselho que se dá é descanse, se alimente bem, né, crie uma regra, um horarinho ali, uma rotina de estudos. Para quê? Para que você não fique naquela pilha da ansiedade, porque ela só te atrapalha. Tudo bem? O doutor Augusto Cury, ele trabalha com um termo chamado SPA, S-P-A, Síndrome do Pensamento Acelerado. Ele classificou isso, né, inclusive academicamente, como uma variação de ansiedade, uma espécie de variação de ansiedade. Síndrome do pensamento acelerado. O que é a síndrome do pensamento acelerado? É quando a gente não consegue se concentrar naquilo que a gente está fazendo, porque a gente já está antecipando o pensamento, aquilo que é do futuro, né? Então, por exemplo, estou estudando aqui para uma prova que é amanhã, mas eu estou perdido nos estudos daqui e de agora, já pensando nos resultados no que pode cair na prova amanhã. E aí essa aceleração do pensamento me atrapalha a compreender o que eu estou fazendo aqui agora. E ele tem uma estatística, eu não tenho o número dela aqui agora, mas é um número altíssimo de pessoas que sofrem da síndrome do pensamento acelerado. E talvez você esteja sofrendo dessa síndrome agora. Por exemplo, quando você fica olhando para o relógio e falando, cara, eu preciso terminar aqui logo para eu fazer uma janta, eu não sei o que eu vou fazer de janta, se eu vou pedir um lanche, se eu vou cozinhar um miojo, será que as crianças já dormiram, será que não sei o quê? E aí, gente, você está perdendo o que a gente está falando aqui agora e não está fazendo o que você está acelerando de pensamento. Ou seja, você não está fazendo a janta ainda, né? E nem está prestando atenção nisso aqui. Ou seja, o que está acontecendo? Você está perdendo tempo totalmente, porque você nem está focado no que está acontecendo aqui e nem está resolvendo o que você precisa resolver daqui a pouco. Então, reserva o tempo. Agora é hora da gente ter foco aqui na aula, prestar atenção aqui na aula. E quando terminar a aula, aí a gente vai focar somente em fazer o que a gente tem que fazer depois da aula, certo? Né? Esses treinos, né, esse foco, essa reflexão, essa parada, respira, né, se conscientiza e tudo mais, elas ajudam a gente a diminuir a nossa ansiedade, a nossa síndrome de pensamento acelerado. Tudo bem até aqui, gente? Espero que sim. Então, na questão dos filtros, use filtros positivos. Seu filho vai fazer alguma coisa, pô, filhão, vai lá, confia em você, você vai conseguir. Sua filha vai fazer um teste, pô, filha, vai lá, boa sorte, tem certeza que vai dar certo, tudo mais. Não precisa ser, você não precisa ser o tempo todo super otimista, sabe o livro da Poliana? Você não precisa ser o padrão Poliana, mas você também não pode ficar puxando o freio de mão e sendo pessimista, negativista, né, com as pessoas, porque você vai gerar nelas expectativas ruins. Vamos lá, vamos seguir. Mapas e filtros. Aqui a gente já está caminhando para o último assunto aí da nossa aula de hoje. E se sobrar um tempinho, eu deixo aberto para algumas perguntas, né? Mas aqui, normalmente, um dos pontos ali mais interessantes para a questão da PNL, para a comunicação, para a gente poder entender um pouquinho do quanto a PNL trabalha com essa comunicação, seja ela verbal, seja ela não verbal, que é aqui a questão da comunicação. Então, vocês estão vendo aí, acho que na tela o gráfico, né?
Ele ainda não tem números, mas dá para a gente ter uma boa noção aí. E ele está dividido em 3 partes: palavras, musicalidade e não verbal. Quando eu falo de não verbal, eu estou falando de gestos, semblante, postura, vestuário, talvez, mas tudo aquilo que, de alguma maneira, né, demonstra alguma coisa sem que você abra a sua boca. Então, tudo aquilo que você mostra, demonstra, de boca fechada, eu posso dizer que é não verbal. Palavras, tem uma fatiazinha pequena ali de palavras, eu estou tratando do significado daquilo que eu falo. Não é como eu falo, estou falando do significado, tá? E a musicalidade é como eu falo. A musicalidade é a entonação da minha voz, é o jeito que eu falo, é a forma que eu imponho, né, a minha postura vocal. Por exemplo, se eu estou falando muito baixo, muito grave, muito devagar, ou se eu estou falando mais rápido, mais agudo, mais acelerado, essa modulação vocal é chamada de musicalidade. E aí, gente, vocês já podem observar só pela divisão do gráfico que a maior intensidade da nossa comunicação é não verbal. Quando eu olho para o significado das palavras, eu tenho uma fatiazinha pequenininha e uma outra fatia grande também, mais menor do que o não verbal, que é a musicalidade. Peraí, Paulo, batendo o olho aí, eu estou entendendo então que você está dizendo para mim que de boca fechada, eu já estou me comunicando mais do que a metade do meu potencial de comunicação? É isso mesmo? Sim, é isso mesmo. Peraí, veio outra aqui, outra fichinha que caiu aqui. Então, se eu falar uma coisa e expressar outra coisa através do não verbal, vai ficar mais intenso o que eu vou expressar no não verbal, é isso mesmo? Mesmo que eu fale uma coisa e expresse outra, vai ser mais intenso aquilo que eu expressar? Sim, isso mesmo, tá? Mas vamos aos números, né? Então, aqui, no significado das palavras, eu tenho mais ou menos 7%, tá, do meu tom de comunicação, do significado, do impacto da minha comunicação, sendo 7% do significado das palavras, 38% da musicalidade, ou seja, da forma, do como eu falo, e 55% do não verbal. Ou seja, mais da metade da minha comunicação se dá sem que eu sequer abra a boca. Tudo bem? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu gosto de dar esse exemplo presencial, que eu acho que fica mais natural ali, mas eu vou tentar fazer aqui e acho que vai dar certo, pelo menos para que vocês percebam a diferença. Vamos imaginar o seguinte: eu acabei de começar a aula, ninguém me conhece ainda, tá? Estou me apresentando e aí eu chego assim para vocês. Pessoal, boa noite. Meu nome é Paulo Martins e eu quero dizer para vocês que estou muito feliz de estar aqui, sabe? Estou muito entusiasmado mesmo, muito contente. Estou, assim, eufórico, né? Cheio de vontade de dar essa aula para vocês. Eu não estou me contendo de tanta alegria nessa noite, tá? Então vamos lá. Acabou o exemplo, tá? Qual o significado das palavras que eu disse para vocês? Que eu estava feliz, que eu estava eufórico, que eu estava radiante, certo? Mas o que eu expressei para vocês? Provavelmente que eu estava cansado, que eu estava de saco cheio, que eu não estava nem um pouco feliz de estar ali. E se você tivesse que colocar numa balança o que eu disse que eu estava feliz e o que eu expressei que eu não estava feliz, no que vocês acreditaram? Certamente vocês acreditaram que eu não estava feliz. Certamente vocês acreditaram que eu estava triste, chateado, de saco cheio de estar ali naquele momento que eu não queria estar ali, tá? Vamos dar um exemplo para a gente ver se isso se confirma? Mesma coisa, imagina que eu acabei de chegar, imagina que a gente acabou de se encontrar aqui e eu me apresento assim para vocês. Pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Paulo Martins, vou estar aqui com vocês hoje falando de PNL, mas antes de começar a aula, eu quero dizer para vocês que eu estou muito triste hoje, estou chateado, perdi um ente querido aí agora, passei ontem o dia inteiro no velório, então sabe como é que é, a gente está triste, chateado mesmo assim, super comovido, então se eu começar a chorar aqui é porque eu estou muito triste, muito chateado mesmo, né? Vamos lá, acabou o exemplo. O que eu falei? Quais foram os significados das minhas palavras? Que eu estou triste, que eu estou chateado, que eu estou comovido. Mas o que eu expressei para vocês? Que eu estou feliz, que eu não estou chateado, que eu estou super empolgado, não é verdade? Então, de novo, se colocar na balança, se eu estou triste ou se eu estou feliz, no que vocês vão acreditar nesse exemplo? Provavelmente vocês vão acreditar que eu estou feliz porque a minha expressão dizia que eu estou feliz. Então, gente, dentro do âmbito de trabalho, de dia a dia, da nossa liderança, de como a gente trabalha com as pessoas e convive com as pessoas,
o tempo todo nós estamos nesse equilíbrio, né? Do verbal com o não verbal. Tem muitas vezes que eu falo uma coisa para as pessoas e não estou atento ao que o meu não verbal está dizendo, e aí eu transmito, ou melhor, eu expresso outras coisas para as pessoas diferente do que eu estou falando. E sabe o que isso pode gerar nas pessoas? Pode gerar desconfiança, pode gerar insegurança, pode gerar um desconforto nas pessoas, porque eu posso dizer para elas que eu estou feliz com a chegada dela ali e eu estou expressando que eu não estou feliz nada, e aí elas ficarem chateadas com aquilo, né? Pode ser que eu esteja numa venda dizendo que o produto é muito bom, mas expressando total desconforto e descontentamento com aquele produto, e aí meu cliente vai entender que eu estou tentando enganar ele, ou vai entender que eu mesmo não acredito naquele produto e não vai comprar, né? Por que isso acontece? Lembra que eu falei lá no começo da aula também que às vezes a gente deixa os nossos comportamentos seguirem pelo acaso? Todo mundo, eu e vocês, nós falamos às vezes alguma coisa, expressamos outra, tá? Mas às vezes isso está no acaso. Então, às vezes, o que eu falo e o que eu expresso tem um certo equilíbrio, eles são congruentes, mas às vezes o que eu falo é diferente do que eu expresso e eu nem percebo, porque eu estou no acaso. O que a PNL faz? Ela chama a nossa atenção para que eu e vocês nós estejamos alinhados, atentos com a nossa comunicação, com o significado das palavras, com a musicalidade. Para quê? Para que aquilo que eu fale esteja congruente, alinhado, né, com o que eu expresso, tá? Porque, do contrário, se tivesse desalinhamento, tá? Se tivesse a incongruência, as pessoas do outro lado, os nossos interlocutores, vão ter uma certa insegurança, vão ter uma certa desconfiança, não vão acreditar naquilo que a gente tem para dizer, podem se sentir desconfortáveis ali, e isso pode gerar um afastamento. Quando, na verdade, o que nós buscamos na nossa comunicação com as pessoas é uma geração de vínculo. E todas as vezes que eu gero vínculo, aquilo que eu falo é mais fácil das pessoas aceitarem, aquilo que eu ensino é mais fácil das pessoas aprenderem, aquilo que eu coloco como uma ordem ou como uma regra é mais fácil das pessoas obedecerem, né? Isso passa pelo campo familiar, onde eu tenho algumas regras e normas para colocar para os meus filhos ou para ensinar para eles, né? Isso passa por regras e normas do meu trabalho, quando eu tenho que impor algumas regras e normas para a minha equipe. Isso para as minhas aulas, quando eu preciso fazer com que os meus alunos aprendam determinados conceitos, isso também vai ser levado em consideração. Quanto mais vínculo eu tenho, mais facilidade de aprendizado eu tenho, tá? Não é comum, aliás, não é difícil você encontrar, por exemplo, pessoas que não vão com a cara do professor, que tem uma certa antipatia com o professor e que essa antipatia está vinculada a uma dificuldade de aprendizagem. E às vezes não é que o professor é ruim, não é que o professor não sabe, não é que o professor não tem didática. Às vezes é falta de vínculo. Sabe aquela ideia que a gente fala, né? Usa no popular que o nosso santo não bateu? Então, quando o santo não bate, essa ideia de quando o santo não bate, faz com que às vezes a gente perca o vínculo. E se perder o vínculo, a gente perde ali muito da nossa comunicação. E lembra, lá na pressuposição da PNL também, no início, que a gente trabalhava a seguinte ideia. Poxa vida, fugiu aqui agora. A pressuposição da reação da comunicação, né? O resultado da comunicação é a reação que você obtém. O significado da comunicação é a reação que você obtém. Então, se eu tenho uma reação adversa das pessoas, é sinal que a minha comunicação não está tendo todo o efeito que ela poderia ter. E aí o que acontece? Eu, inevitavelmente, vou perder vínculo, vou fazer com que a informação não chegue como deveria chegar, talvez o meu cliente, o meu interlocutor, o meu funcionário, o meu filho, o meu familiar não entenda ou não aceite, né? Tudo isso por uma falta de vínculo. Então, é sempre importante a gente buscar essa questão do vínculo. Tudo bem? Ainda sobre a questão da comunicação, eu não tenho somente o semblante e a minha fala para poder me comunicar. Muitas vezes eu me comunico pelo semblante, muitas vezes eu me comunico pelos gestos, muitas vezes eu me comunico, às vezes pelo olhar, né, como a gente também usou o exemplo ali. E para isso a PNL tem uma ferramenta que ajuda a gente a treinar essa percepção dos sinais não verbais que as outras pessoas têm. Isso não está no meu slide, mas se vocês quiserem eu vou falar mais devagarzinho
ou depois vocês busquem a aula gravada ali, para que vocês façam anotações, mas a PNL usa um termo chamado, uma sigla, chamada MCRI. MCRI, que ela representa, né, que ela significa movimentos corporais correspondentes a representações internas. MCRI, tá? O que são isso? O que são essas MCRIs, né? São os sinais não verbais que a gente dá quando a gente está sentindo alguma coisa, ou quando a gente está se comunicando, tá? E quais podem ser esses sinais não verbais? Normalmente eles estão, né, no nosso rosto ou no nosso front, vamos dizer assim, né? Na nossa postura, na nossa forma de respiração e tudo mais, ok? Então, por exemplo, se você tá, a maioria das pessoas, não são todas, claro, mas se as pessoas, algumas delas estão tensas, né? Você já deve ter ouvido falar da expressão fulano tá com sangue nos olhos. É uma expressão, um jargãozinho popular aí que muita gente fala. O que significa a expressão sangue nos olhos? É que a pupila está dilatada, né? E teve uma grande concentração, um grande fluxo de sangue ali nos olhos. Por quê? Porque existe uma tensão e essa tensão faz com que a pressão sanguínea aumente e vá para as extremidades. Então, em alguns casos, a gente fica com o olhar mais vermelho ou fique visível, né, uns vasinhos ali de sangue nos nossos olhos, e a gente acaba tendo esse sinal não verbal quando a gente está tenso. Um outro sinal que aparece quando a gente está tenso é quando a gente dilata a pupila, sabe? Não sei se alguém já fez aquele exame onde eles pingam um colírio para poder dilatar a pupila. E quando dilata a pupila, o que acontece com a gente de sintoma? A gente enxerga mal ou quase não enxerga, não é verdade? Se alguém já fez esse exame, sabe o que eu estou falando. Vai lá, pinga o colírio para dilatar a pupila. E quando dilata a pupila, a gente fica quase cego, né? E daí vem a expressão cego de raiva, né? Por quê? Porque as pessoas também, quando estão com raiva, a tendência é que a pupila dilate, né? E quando dilata, a gente não consegue enxergar bem as coisas à nossa frente ali. Mas não vem só daí, porque quando a gente está com raiva, a gente também respira mais rápido, a gente é mais imediatista. E quando a gente é mais rápido e mais imediatista, a gente pensa menos nas consequências daquilo que a gente vai fazer, vai falar, né? E normalmente os nossos gestos acabam sendo mais rápidos, né? São mais impulsivos. Então eu falo mais alto. Então todas as vezes que eu falo mais alto, que eu aumento amplio o meu olhar, abro mais meus olhos, né? Sou mais intenso e em sentido de me projetar mais para as pessoas, são sinais também que eu posso estar tenso, que eu posso estar com raiva e assim por diante. Agora, tem os sinais também de quem está sereno, né? Que é, por exemplo, uma respiração mais leve. Quando você está sereno, você respira de uma forma mais longa e mais devagar. Quando você faz assim, você vai relaxar de verdade, né? Mas se você estiver bem calminho, sua respiração está mais espaçada, mais devagarzinho e tudo mais. E quando você está mais tenso, ela é mais rápida, mais curta, né? E aí você vai conseguir também perceber esse sinal. Um outro sinal, no tom da fala, né? Normalmente as pessoas mais calmas, elas falam mais leve, um tom um pouco mais grave, mais devagar na sua velocidade, né? E as pessoas que são mais tensas, mais rápidas, mais aceleradas, mais ansiosas, elas falam de uma forma mais rápida, numa velocidade mais alta, talvez num tom mais agudo, né? Então, você também consegue perceber isso no tom de voz. Outro sinal é calor e suor, umidade das mãos, né? Pessoas que estão mais tensas, mais nervosas, mais ansiosas, mais desconfortáveis tendem a ter as mãos mais quentes, né? Ou mais frias. Também tem esse oposto, tá? Não é necessariamente a pessoa que está com a mão fria que ela está tranquila. Não. Às vezes pessoas nervosas também podem ficar com a mão gelada. Talvez alguém de vocês tenha essa sensação. Paulo, e aí o que eu faço? Se o quente e o gelado pode parecer, pode soar como uma pessoa que está tensa, você vai precisar buscar outros sinais para poder confirmar. Então, se ela está com a respiração curta, por exemplo, tá? Respiração curta, uma fala mais acelerada e mais aguda, mão gelada, provavelmente ela esteja ansiosa, tensa, talvez com raiva, né? Agora, a mão ou a temperatura dela pode ser um sinal, mas se você tiver dúvida, você pode confirmar com outros sinais.
Pode ser que uma pessoa esteja com raiva com a mão fria e uma outra pessoa também com raiva com a mão quente? Pode, né? Vai variar de pessoa para pessoa. Por isso é importante você prestar atenção nas pessoas. Por isso é importante você ter ali esse convívio, esse vínculo com as pessoas. É quase como que se você se dissociasse do seu mundo e entrasse no mundo da outra pessoa, prestando atenção, cuidando dela, sabe? Dando toda a atenção do mundo a ela. E eu acho que isso é bonito na PNL. Eu acho que isso é algo que a PNL ensina que é valioso, né? Porque para a PNL dar certo, você precisa considerar e respeitar muito o mundo do outro, né? E eu acho isso basicamente interessantíssimo, muito, muito bacana, né? O contrário, quando eu não percebo as pessoas, quando eu não dou atenção para as pessoas, quando eu me afasto das pessoas, eu não gero vínculo. E não gerar vínculo não dá para fazer PNL, não dá para me comunicar bem, não dá para gerar o rapport, que é algo que a gente vai falar numa outra aula, que eu acho que eu ainda tenho mais uma aula com vocês ainda nesse curso. Tomara que vocês tenham gostado da aula de hoje, porque a gente vai se encontrar mais uma vez ainda, né? Mas lá no rapport, qual que é a ideia do rapport? É que a gente gere vínculo, que a gente gere proximidade, que a gente gere rapidamente um canal de confiança com as pessoas. E aí, quando você tem esse canal de confiança aberto, fica mais fácil para vender, fica mais fácil para treinar, fica mais fácil para ensinar, fica mais fácil para dar uma ordem, fica mais fácil para chamar atenção, para fazer uma cobrança, mas também fica mais fácil para conquistar alguma coisa, né? Tudo isso fica mais fácil quando você tem esse canal aberto de confiança, quando você tem esse canal aberto de vínculo, né? De bem querer das pessoas. O contrário é verdadeiro. E aí, gente, seja para o padre, seja para o líder, seja para o professor, seja para o pai, seja para o chefe, seja para quem for, se alguém não for com a sua cara, vai ser muito mais difícil. Nós estamos no ambiente de uma paróquia, por exemplo, então é muito comum a gente ouvir: nossa, eu gosto de ir na missa do padre tal. Não é o melhor modelo, certo? Vamos combinar que o ideal é a gente ir na missa, não por causa do padre. Nada contra o padre Lucas e o padre Rogério, se alguém deles estiver ouvindo, eu quero dizer de antemão e publicamente que eu gosto dos dois, tá? Mas a gente ouve: eu saí da paróquia tal porque o padre tal foi lá para outra paróquia e foi atrás do padre. Né? Acontece. Eu não estou criticando quem faz isso, não é ideia aqui, tá? Mas por que isso acontece? E, felizmente ou infelizmente, cada um vai gerar de uma forma essa percepção, mas por que as pessoas fazem isso? Porque eu não vou muito com a cara do padre, ou porque eu tenho mais afinidade com aquele padre. E, gente, essa reação das pessoas é normal. Do ponto de vista cristão, litúrgico, não estou para dizer que é certo, tá? Nem vou dizer que é errado também, não cabe a mim. Mas do ponto de vista humano, do ponto de vista de vínculo, de convívio social, é natural que as pessoas vão atrás daqueles que têm mais afinidade. É natural, não dá para a gente correr disso, tá? Mas é errado do ponto de vista cristão. Concordo, tudo bem, mas é do ser humano. Nós fomos criados dessa forma. Nós vamos atrás daqueles que nós temos mais afinidade. E se a gente for olhar, por exemplo, para o nosso pro Evangelho, a gente tem um exemplo fenomenal, lindo, de Jesus, que era um cara absolutamente sereno, um cara absolutamente vinculado com as pessoas, era um cara que buscava esse calor, esse afeto, e é por isso que ele trabalhava e tratava e arrebanhava, melhor dizendo, multidões. Por onde ele passava, as pessoas ficavam admiradas de ouvi-lo falar. E por quê? Porque ele usava a linguagem das pessoas, ele usava as parábolas, ele usava de um tom mais ameno, ele usava de compreensão com as pessoas, mesmo que elas estivessem em situações ou em ocasiões em que fossem diferentes daquilo que ele ensinava. Haja visto o caso da pecadora, né, que foi pega em adultério, Maria Madalena e tudo mais. Quem não se lembra dessa passagem, né? E ele, com muita serenidade, tratou aquela situação, tratou aquilo com muita tranquilidade, com flexibilidade de comportamento, né? Se vinculou com aquela pessoa e conseguiu levar ela adiante. E aqueles todos que queriam acusar, que queriam apedrejar, um a um foi saindo, né? Como diz também a passagem. Por quê? Porque eles não tinham aquele vínculo, porque eles não criaram, porque eles tinham aquela hostilidade. E aí é natural que Jesus ele arrebanha as pessoas pela sua serenidade, pela sua amorosidade, por criar um vínculo forte com as pessoas, e é natural que as pessoas, que outras que não têm esse mesmo vínculo percam seguidores, vamos dizer assim. Então, hoje a gente vem falando muito dessa questão de seguidores, né? Haja vista a internet aí. Por que algumas pessoas arrebanham tantos seguidores?
porque de alguma maneira elas conseguiram falar e conseguiram se vincular com aquelas pessoas que a seguem, seja por uma ideia, seja por uma forma de falar, seja por um estilo de vida, mas o que acontece ali? Existe uma identidade daquele seguidor com aquele influencer, né? Usando a linguagem de hoje. Alguma identidade teve ali. Ah, mas poxa, fulano, sei lá quem, tá? Fulano tem milhões de seguidores e o cara tem uma futilidade tão grande, ele trata alguns assuntos de forma tão rasa, gente. Infelizmente, ele tem seguidores que de alguma forma se vinculam com ele, ou com a futilidade, ou com a ideia rasa, ou às vezes com alguma virtude que viram naquela pessoa, mas algum vínculo tem, do contrário, não seguiriam. O ser humano é assim. Tudo bem? Bom, deixa eu ver a nossa hora, nosso avançar de hora aqui. Eu ainda tenho 20 minutos, mas eu gostaria. Opa, acho que eu tirei aqui. Eu gostaria já de ir finalizando o nosso bate-papo de hoje, né? Agradecendo vocês. Se José, se tiver aí, se você puder voltar, a gente já vai conversando também. Se tiver alguma pergunta, eu não sei se eu tirei o slide aí ou não, mas se tiver alguma pergunta também, quero me colocar à disposição. O slide continua aqui na tela. Assim, o que houve muito aqui foi uma interação entre os alunos, tá? Então, uma coisa muito legal, a gente entende que existe essa dificuldade de participação, né? Mas houve uma interação. Então, eu anotei algumas coisinhas aqui para ser bem sucinto, né? Aqui uma das participantes falou que a gente tem que aprender, com a atual situação que nós estamos vivenciando, nós temos que aprender a usar entender os olhos, né? Porque hoje com a máscara você tem que perceber se a pessoa está triste, se ela está sorrindo, se ela, né? Através dos olhos. E os olhos, né? Você, apesar de a máscara muitas vezes até tampar os olhos, mas você tem que saber. Hoje você tem que identificar essa situação. Perfeito. Nós falamos também aqui em mapas mentais. Os mapas mentais aqui, você falou um exemplo muito interessante, que é o exemplo do Evangelho, né? A gente sempre vai à missa, a gente sempre ouve o mesmo Evangelho, só que em determinados momentos a palavra que o padre trabalha, né? Aquele Evangelho, você percebe tem uma outra conotação para você, que tem um outro sentido, e aquilo é sempre agregador, né? Outra coisa também que falaram aqui, as meninas aqui se pronunciaram bastante, muito obrigado, Sheila e Giovana, pela participação, também a Juliana também, né? Ponto de vista, é outra coisa também muito importante, né? Tem uma situação aqui, é um exemplo muito... a situação era mais ou menos o seguinte, um cidadão entrou no metrô, e nesse metrô estava um senhor e tinha uma criança, só que essa criança, ela fazia muita arte, né, muita bagunça, e esse senhor, que provavelmente era o pai da criança, ficava de cabeça baixa, né, e não fazia nada, né? Aí até que chegou um ponto tal que essa pessoa que estava incomodada chegou para ele e disse: escuta, mas o senhor não está vendo o seu filho, né? Provavelmente é seu filho que está fazendo isso. Aí ele falou assim: estou vendo, é que nós acabamos de vir do hospital e a minha esposa faleceu. Então, se posicionar, muitas vezes a gente não entende, né? E a gente julga muito rápido. Se posicionar no lugar do outro para entender a determinadas situações é importante. Ok, aí nós também, filtros positivos, né? É outra situação também que você comentou e que eu acho bastante importante, ou seja, quando você delega para alguma pessoa alguma atividade, mesmo que você tenha dúvidas, né, que ela vai cumprir aquela atividade a contento, você tem que demonstrar confiança plena para que ela possa fazer com aquilo da melhor maneira possível com as ferramentas que ela tem em mãos.
né? Perfeito. Outra coisa também que eu achei muito legal em termos de quando eu tive a oportunidade de dar aula alguns anos atrás, quando chegava na hora de prova, ou que antecedia as aulas de prova, né, a pergunta era a mesma. E aí, professor, como é que vai ser? Como é que não vai ser? Eu sempre dei um conselho para eles, assim, que alguns até me olhavam meio torto, né? Falaram assim, olha, eu, se fosse você, preparava uma cola. Aí os alunos olhavam assim para mim, sim, prepara uma cola bem preparada, mas só não deixa eu pegar. Aí depois, né, isso foi, né, aí, eventualmente eu peguei algumas colas também, né, não teve, mas aí o que aconteceu? Qual que era, depois ao final do período, os alunos, mas professor, o senhor está pedindo para colar? Eu disse, sim, sabe por quê? Porque quem prepara a cola, obrigatoriamente tem que ler, ou tem que aprender, saber o que vai colar, e nisso que você está colando, né, você está estudando, né? Ou seja, era um curso noturno, eram pessoas que trabalhavam, tudo mais, e a gente sabia disso, né? Mas o que aconteceu? Muitas pessoas acabaram aprendendo a fazer resumos, em vez de fazer cola, aprenderam a fazer resumos, que hoje, até hoje, serve como modo de estudar. SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. Tem muita gente aqui que comentou, nossa, isso é comigo. E comigo também. E comigo também. E comigo também. Nós estamos vivenciando um momento bastante delicado, um momento que está causando muito medo em muitas pessoas, né? Você fica em casa é ruim, mas também sair também é ruim. Então você sempre fica naquela, né? Outro dia mesmo aconteceu comigo, e eu confesso aqui, nós saímos, né? Eu fui fazer uma atividade fora, aí eu volto e nossa, eu me contaminei, porque eu fiquei com a minha garganta irritada, né? Será que eu me contaminei? E agora? Vou contaminar minha família? Sabe? A cabeça da gente vai a mil, né? Então, é uma coisa que a gente tem que aprender também a lidar com isso, tá? A comunicação verbal e a não verbal, né? Isso também é uma coisa bastante interessante quando você, principalmente as selecionadoras, né? Se tem alguma de plantão aí, vai saber muito bem o que eu estou dizendo. A própria postura do candidato mediante uma entrevista, né? A postura que ele está, como é que ele reage, como é que ele tem a sinergia em responder aquilo que é necessário, isso já é metade de um fator positivo ou negativo, né? Depende de como a pessoa se comporta. Então, o posicionamento, os olhares, aí é um assunto, esse assunto PNL, gente, é um assunto muito interessante, muito interessante. Evidentemente, pelo tempo que nós temos aqui, é só uma pincelada. Mas depois, Paulinho, eu vou te pedir, fazer a gentileza de você colocar um contato. Quem tiver interesse de saber um pouco mais, o Paulinho também faz um trabalho muito legal, então pode se aprofundar, pode pegar umas dicas com ele, ou então, de repente, e fazer uma coisa um pouco mais profissional. Aconselho fortemente. Mas o PNL é um negócio muito interessante. Isso daqui que nós passamos assim só uma casquinha do todo. Ele tem muita coisa por trás disso e é muito bom você ter conhecimento das técnicas do PNL. Você falou em raporte, também tem você identificar o olhar da pessoa, se ela está olhando para cima, se ela está olhando para baixo, para a esquerda, tem todo um significado aí que vale a pena um aprofundamento. Muito bem. Aí, você falou do MCRI, né, que é o Movimento Comportamentais de Representação Interna. Também é uma coisa que vale a pena também entender. Né? E você acabou de falar uma passagem que eu acho muito bacana, a passagem que fala a respeito da mulher que foi pega em adultério. Se vocês
lembrarem da passagem, né? Eu tenho um dos evangelistas que ele falam com um pouco mais de detalhe a respeito do assunto. Naquele filme Paixão, isso mostra muito bem. Quando as pessoas trazem a mulher para o julgamento, vocês percebem que Jesus, num determinado momento, ele rabisca o chão, ele começa a escrever no chão, ele não responde. Aí, eu tive a oportunidade de, em outras aulas, também a respeito do PNL, e abordou o mesmo assunto. O que ele fez naquele momento? Ele parou para pensar a situação, contextualizar o todo, para depois ele dar a resposta, que foi aquela resposta matadora, né? Se tem alguém aí que não tem nenhuma culpa ou nenhum pecado, que atire a primeira pedra, né? Mas o que ele fez? Ele pensou, ele contextualizou o todo antes de responder. Então, na realidade, aqui eu quero abordar duas coisas. Quando nós estivermos em situação de estresse, né, vale a pena aquela máxima, né? Conte até 10. Antes que você solte uma, que depois você, nossa, falei sem pensar. O próprio Paulinho falou assim, ó, essa desculpa já não cabe mais, né? Não cabe mais. Então, cabe a nós agora, a partir disso, e um aprofundamento também, né? Como eu disse, isso aqui é só uma pincelada. Que a gente, quando tivermos, e a gente vai estar, isso até, né, o último momento, nós sempre vamos estar num contexto de sempre estar sendo posto à prova, né? Seja por situações boas ou por situações ruins também, né? E a gente tem que aprender a respirar para responder o mais adequado possível. Nem sempre aquilo que a gente está sentindo naquele momento é a resposta adequada. Muitas vezes, uma resposta, digamos assim, do nosso ponto de vista, né, que eu volto aqui, não tão adequada, mas que ela faça o menor estrago possível. Bem? Bom, gente, eu pelo menos, eu me interesso muito por esse assunto, gostaria de estudar um pouco mais. Paulinho, logo, logo a gente vai se conversar também, tá bom? Deixa eu ver aqui se temos mais alguma questão. Não, as meninas pararam de comentar aqui, mas assim, foi uma interação entre os alunos, né? Isso é normal, né? Eu só queria aproveitar aqui para dar 2 avisos. O primeiro aviso é que a nossa próxima aula será no dia 27, com o professor José Dimas, os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Ah, mas dia 27 é feriado. Assim, gente, o nosso calendário para caber dentro do nosso programa, e vai ser terça-feira, feriado, né? Mas à noite o pessoal já vai estar voltando para casa. Então, nós teremos aula mesmo assim, a aula vai ficar gravada, tá bem? E outra coisa também, depois eu vou mandar para vocês, referente ao livro. Nós vamos ter que fazer um pequeno trabalho aqui. O livro se chama Segredo da Liderança, de John Maxwell, tá? Esse livro, como eu disse para vocês, eu vou mandar um print dele no nosso WhatsApp. É uma leitura que complementar a nossa atividade, tá bem? Então, para as pessoas que se matricularam e que estão cursando, mesmo que tenham feito, estejam assistindo a aula em horários distintos, não nesse horário, para obter a certificação, vai precisar fazer uma síntese, nem resumo tá, gente? É uma síntese desse livro aqui, vai ter que dar uma leitura, entender o que é, né? E aí fazer uma síntese e mandar isso, e isso garante que, com a participação mais essa síntese, a pessoa receberá o certificado. Isso vai ser para a última aula do ano, tá bom? Que vai acontecer, deixa eu ver aqui só para estarmos alinhados, vai ser no dia 9/11, tá bom? Bem, recados dados, voltemos aqui.
Paulinho, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade. Foi muito legal. A gente sabe que o assunto é muito mais abrangente do que essa exposição, mas isso aguça, né, faz com que as pessoas fiquem interessadas por esse assunto e procurem, né, aqui, ó, a Giovana agradecendo pelo aulão. Obrigado, Giovana, obrigado. Você, a Sheila e a Juliana sempre dando os seus comentários. Muito obrigado. Então, gente, mais uma vez, Paulinho, muito obrigado. Agradeço a todos por estarem aqui. E, de novo, esses vídeos ficarão gravados no YouTube. Logo na sequência, a gente vai mandar o link dessa aula para vocês. Quem quiser assistir, quem quiser compartilhar, por favor, fique à vontade. Paulinho, você quer passar um teu contato para o pessoal? Claro. Primeiro, agradecer vocês, tá? A equipe toda do Edificar aí. Parabenizar por mais um curso, né? Apesar do nosso momento tão difícil para todo mundo, mesmo assim, a gente, em respeito às pessoas que quiseram estar, né, e complementar o curso até o fim, né? O Edificar continua em pé, o curso intensivo de liderança continua em pé, e para mim é uma honra, mais uma vez, estar com vocês. Quero agradecer o convite, a confiança, né, a abertura, sempre aí a minha disponibilidade vai ser aberta, porque é com muito carinho que eu faço. É uma ferramenta que eu gosto de trabalhar, dar aula é uma das paixões que eu tenho, é uma das coisas que eu faço para viver, né? Então tem um significado muito grande para mim e me deixa mais feliz ainda em poder contribuir com o curso intensivo de liderança. Então, a todos vocês aí da equipe, muito obrigado. Estendo agradecimento ao Padre Rogério, que topou continuar esse projeto também, né? Ao Padre Lucas, e a todos os alunos, especialmente aqueles que estão firmes aí, né? Perseverantes e vão caminhar até o fim, as meninas que fizeram a interação aí, muito obrigado. Fico à disposição para qualquer dúvida, para qualquer assunto. Eu vou deixar nesse momento o WhatsApp, porque eu confesso que as minhas redes sociais estão desatualizadas, né? Tudo bem, não tem problema. Mas é o 991636699. 991636699. Eu trabalho o dia inteiro com o WhatsApp, à vontade, eu estou à disposição de vocês, tá bom? E, Giuseppe, você também aí que conduziu aí mais uma aula, muito obrigado. Tem outra aula aí com vocês. A sua aula, só para a sua aula vai ser professor, vai ser no dia 14/9. 14 de setembro. Isso. Beleza, estou à disposição. A gente se vê de novo. Ok. Gente, mais uma vez, boa noite para vocês. Muito obrigado por estarem aqui com a gente e divulguem essa aula para quem vocês entenderem necessário. Professor, mais uma vez, muito obrigado por você disponibilizar esse momento com a gente. Se cuidem, que a pandemia ainda não passou. Tomem cuidado de você e dos seus. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Bom restinho de semana para vocês. Tchau, Paulo. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Um abraço.